O nome do prota é Alien, e já começa mostrando pra gente que todo mundo tratava ele como idiota e fracassado. No entanto, ninguém sabe que ele é simplesmente o herói mais forte da história, que finge ser um fracote apenas para viver uma vida tranquila. Alien costumava ser o herói mais forte de todos, mas ele se cansou de salvar os outros e arriscar a sua vida. Então, quando ele estava prestes a morrer, ele fez um desejo a uma linda deusa que estava chorando bem ao lado dele. Ele queria viver como um cara normal na sua próxima reencarnação, e seus desejos se tornaram realidade. Ele se tornou filho fracassado de um duque muito rico. E durante um belíssimo dia, ele acorda em seu quarto, quando seu irmão mais novo bate na sua porta e diz que seu pai está querendo conversar com ele. Seu pai rapidamente começa a falar um monte de insultos para Alien, dizendo que ele é apenas um perdedor de nível 1, e mesmo depois de vários anos, suas habilidades não aumentaram nem um pouco, sem falar que ele nem mesmo recebeu um presente divino dos deuses, assim como as outras crianças nobres. Então a partir de hoje, ele está expulso dessa família, afinal de contas ele é um fracassado e uma mancha no nome glorioso dessa família. Nosso rapaz então sai do castelo, até que muito de boa para alguém que acabou de ser expulso de casa. Ele conta que já estava esperando por esse momento, para que assim pudesse passar a vida se divertindo e de boaça, e não se preocupando com os outros. Mas ele percebe que ainda tem seus poderes e também memórias da vida passada. Em seguida, enquanto ele estava dando um rolezinho por aí, ele acaba escutando gritos de garotas vindo de longe. Acontece que são duas mulheres que estão sendo atacadas por alguns monstros. A cavaleira Beatriz está tentando esfaquear e cortar os monstros que se parecem com lobos de pedra, mas mesmo quando ela quebra eles em pedaços, eles se curam na mesma hora. Ela então manda a princesa, chamada Lisa, fugir, enquanto ela bloqueia os monstros de seguirem ela, mas a princesa está decidida em não deixá-la para trás. Então ela simplesmente continua atrás dela, enquanto Beatriz tenta o seu melhor para manter os monstros afastados. Nosso garoto observa a distância utilizando seu olho mágico e lembra de quando ele era jovem. Alguns homens em uma festa nobre estavam zombando dele por ser o inútil da família, mas Lisa entrou na conversa e disse a esses homens que pelo menos ele tentava ser uma pessoa melhor. E agora essa lembrança está motivando Alien a querer ajudá-la. A mulher guerreira acaba caindo quando uma das criaturas cortam seu corpo, deixando ela nocauteada no chão. As criaturas estão prestes a dar o golpe final, mas Alien junta toda a sua energia mágica e corre mais rápido que um raio para aparecer na frente da princesa no último instante, agarrando o cachorro pela garganta. Lisa está chocada quando simplesmente Alien ataca os três monstros, antes de pular no ar e examiná-los. Ele descobre que todos têm um núcleo mágico dentro deles, então ele utiliza sua habilidade especial que cria um monte de espadas de luz ao redor dele, e joga contra os monstros de pedra, destruindo eles completamente. A guerreira Beatriz pede desculpas à princesa Lisa por ser tão fraca, e pensa que esse é o fim para ela. No entanto, o garoto se aproxima dela e utiliza sua magia de cura para salvá-la completamente, e até mesmo restaurar sua armadura. Isso realmente choca as garotas, pois todo mundo pensava que Alien era só um perdedor inútil sem nenhum poder especial. Ele não pode falar para elas que esses são os poderes da sua vida passada, mas as garotas ficam pensando que ele deve ter um novo tipo de bênção divina que a igreja ainda não conhece. Ele então pergunta à princesa Lisa o que diabos ela está fazendo em um lugar tão aleatório como esse, e ela explica que enquanto estava orando pela deusa, ela acabou recebendo uma profecia de que ela precisava ir para uma vila distante para ajudar o grande herói. Não havia nenhum outro detalhe explicando mais, e foi só com isso que ela deixou a capital ao lado de sua guarda-costas Beatriz, que é uma das guerreiras mais fortes que ela conhece. Lisa então pergunta para Alien quem realmente ele é e o que ele está fazendo aqui, e ele responde que eles deveriam conversar sobre isso enquanto continuam sua jornada. Ele se levanta e conserta a carruagem utilizando magia de paradoxo. Enquanto viajam pelos Campos Verdes, Lisa descobre que ele foi expulso por seu pai por ser um fracote e burro. Agora ele simplesmente está querendo viver uma vida normal longe dessas pessoas arrogantes. Ela dá risada dele, mas se recusa a denunciá-lo para o rei, apesar de saber o quão importante esses poderes poderiam ser para o reino. Alien agradece a ela e promete acompanhá-la enquanto ela estiver vagando pelo interior buscando esse chamado herói. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram na vila que a princesa estava procurando, mas acontece que eles não acharam nenhum monstro vagando pela área, o que é muito estranho e também raro. Eles ficam andando pela vila, mas ela parece completamente vazia, até que eles finalmente encontram um grupo de pessoas enquanto uma garota é expulsa da casa de um velho. Essa garota também é uma lutadora, e o seu nome é Akira, que é simplesmente o herói atual, a nova portadora da espada que pertencia a Alien em sua vida anterior. Akira nem reconheceu a princesa quando viu ela, e pede que eles a levem para almoçar primeiro porque ela está morrendo de fome. Enquanto eles estão dentro de um restaurante, eles começam a comer, e Akira diz a eles que ela estava vagando pela vila quando viu uma jovem garota correndo pela floresta, e ela foi agarrada pela garotinha, mas ela disse que o dragão iria comê-la. Escutando isso, ela decidiu matar o dragão e escondeu a garota em uma pequena caverna antes de ir para a vila para obter mais informações. Mas quando ela entrou na casa daquele velho para fazer perguntas, ele se recusou a falar e a expulsou. O garoto Alien tá achando que tudo isso aqui tá um pouco esquisito, e pensa que é possível que esses aldeões estejam tentando sacrificar a garotinha inocente para obter proteção contra o dragão, e é por isso que eles não acharam nenhum monstro ao redor dessa área. Esse pensamento dele faz sentido para todas elas, então Akira decide que vai subir a colina e matar o dragão sozinha. A princesa Lisa rapidamente se oferece para ir com ela, pois de acordo com a profecia, ela precisa guiar o grande herói, e Beatriz obviamente segue elas. O garoto Alien respira fundo, pois não consegue deixar seus amigos sozinhos, então ele decide ir com elas caso passem dificuldades contra o dragão.
Enquanto eles estão subindo a colina, Akira parece estar muito confiante em suas habilidades, e ela cria um plano dizendo que ela vai direto pra cima e enfrentar o dragão de cara, enquanto os outros devem dar a volta na montanha e pegar o dragão por trás. Allen tá pensando que essa heroína é um pouquinho fraca e pode ser derrotada e também morta, então ele se oferece pra ir de frente sozinho, enquanto as garotas dão a volta na montanha. No entanto, Akira já percebeu que ele é mais poderoso do que parece e pode matar o dragão sem nem dar chance dela lutar. É por isso que ela quer ir pela frente e batalhar pelo menos um pouquinho. Então ela pede pra ele lutar contra a criatura quando ela enfraquecer o dragão. Nosso garoto concorda com o plano, e Akira acaba indo direto para o dragão, que imediatamente se levanta e atira uma gigantesca rajada de chamas nela. Ela desvia desse ataque e usa suas habilidades especiais para lançar raios no dragão, mas sua magia é tão fraca que simplesmente só está fazendo cócegas no dragão, enquanto ele dá risada com seu rosto esquisito. De repente, o dragão mostra a ela que a garotinha também tá aqui, e revela que ele simplesmente queria se divertir aterrorizando os aldeões. É por isso que ele soltou ela de propósito. Isso deixa Akira muito irritada, e ela junta todas as suas forças e aplica um ataque de raio, cortando o dragão de forma limpa, antes de fazer aquela famosa pose de herói. Mas quando ela se vira, ela encontra o dragão completamente ileso. Ele dá risada e arremessa a garota, o que deixa ela completamente imobilizada, enquanto ela fica deitada no chão, esperando o dragão acabar com ela. Felizmente Allen vem para ajudá-la, cortando uma das asas da criatura, fatiando elas, e assim derrubando o dragão. Ele então diz às garotas para saírem da área. Enquanto isso, o dragão avança em sua direção com velocidade máxima. Allen simplesmente usa seu ataque mágico para lançar um golpe aéreo, e atinge o dragão e para ele em seu caminho. O dragão fica muito confuso, pois ele é simplesmente o Rei Dragão Vermelho, o dragão mais forte do mundo. Nosso garoto imediatamente examina a criatura e está pronto para dar o golpe final, mas o dragão começa a fugir como um covarde, antes de pular em cima das outras garotas. Ele promete matá-la se Allen der mais um passo, mas o garoto não tá nem aí, e avança com um poderoso golpe, penetrando o dragão com sua espada e ativando seu movimento final Ultimate, que destrói completamente o dragão. Todas elas ficam alegres com a vitória, e o garoto Allen percebe que as garotas não conseguem sobreviver um único dia nesse mundo sem a ajuda dele, e decide adiar um pouco a sua aposentadoria até terminar a sua aventura com a princesa. E na manhã seguinte, ele acorda perto de uma árvore, e ao seu lado está a linda princesa Lisa, olhando para ele. Ele então dá uma olhada ao redor, e vê a garotinha sentada, observando a luta de Akira e Beatrice, que estão tendo uma luta de treino para decidir quem é mais forte entre elas. De repente, o garoto Allen se lembra de que ontem, a princesa utilizou magia de cura de classe santa em Akira, quando ela estava ferida, mas a princesa Lisa diz a ele para não falar nada sobre essa informação a ninguém, pois é um segredo que ela vem guardando há muito tempo, e o garoto promete que seu segredo estará seguro com ele. Naquele momento, Akira chama Allen, falando que elas querem ter uma luta de espadas com ele também. Mais tarde naquele dia, todos estão se preparando na frente da carruagem, mas Akira decidiu que vai ficar sozinha e não viajar com eles. Allen pergunta se ela vai ficar bem, mas ela promete, falando que sabe muito bem se cuidar sozinha, e diz que vai levar a garota resgatada com ela. Isso deixa o garoto Allen um pouco preocupado, então ele diz a ela para tomar cuidado com os monstros, e então ela vai embora. Allen e as outras seguem para a carruagem, onde Lizzie pede desculpas a Allen porque na última luta contra o dragão, a sua espada quebrou, e diz a ele que quer ir para uma vila próxima que está cheia de pessoas interessantes, e que seu amigo está morando lá. Esse tal amigo costuma criar espadas incríveis. Allen diz a ela para não se preocupar com isso, mas concorda em ir até a vila assim mesmo. Enquanto isso, de volta à antiga casa do nosso protagonista, seu pai e também irmão estão falando sobre como seu plano falhou. Acontece que foram eles que enviaram aqueles cães monstros para atacar a princesa, e também fizeram um acordo com o dragão para matar o herói. Eles queriam trair e se vingar do reino. O irmão do protagonista, chamado Brett, começa a gritar, mas o pai manda o moleque calar a boca, enquanto ele volta sua atenção para um velhote parecido com um mordomo, e diz a ele para obter mais informações sobre onde a princesa pode estar agora. Enquanto isso, bem longe, o garoto Allen fica chocado ao ver um lugar cheio de todos os tipos de demi-humanos, vivendo livremente. Enquanto ele encontra o caminho para a casa do amigo da princesa, lá dentro, eles encontram esse tal amigo que é uma garota, que está deitada no chão. Isso dá um susto na princesa Lisa, mas acontece que ela estava exausta depois de trabalhar a noite toda. Lisa utiliza sua magia de cura e depois pede que ela faça uma espada para Allen, mas a garota elfo chamada Noelle se recusa na mesma hora, falando que tem muitos clientes que querem suas espadas prontas e consertadas com urgência. Ela então pergunta o que aconteceu com a espada dele. Allen então mostra pra ela, e ela olha para a espada quebrada e conta que nunca vai forjar uma espada para um idiota que nem sabe cuidar de uma. A princesa Lisa conta pra garota elfo pelo menos verificar, então ela usa suas habilidades especiais para ver como a espada quebrou, e percebe que essa espada foi usada perfeitamente em todo o seu potencial, e foi só depois de ser usada com muito carinho que ela quebrou. Isso muda sua mente e ela concorda em fazer o trabalho para ele, então expulsa todos eles para que ela possa trabalhar sozinha e em paz. Depois disso, os três decidem entrar na cidade para conseguir uma pousada para passar a noite, mas acontece que uma garota utilizando um feitiço para ficar invisível estava espionando tudo. É mostrado que ela estava trabalhando para aquele velho mordomo. Ela conta a ele tudo que viu, mas ele fica confuso, porque deveria ter apenas uma guarda-costas mulher com Lisa, e não outro cara. Depois de passar o dia na cidade, o garoto Aren tá querendo vender suas escamas de dragão
informação que ele conseguiu, e depois ele caminha até a guilda de aventureiros e vai até o balcão, apenas para dar de cara com uma recepcionista de orelhas e cauda de animal. Ele entrega a escama de dragão pra ela e pede que ela troque por dinheiro, mas essa garota escandalosa nunca viu uma escama de dragão vermelho em sua vida e começa a gritar como se fosse maluca. Isso acaba atraindo a atenção do velho mordomo que estava bem ao lado. Ele vai até Alien e o mordomo começa a perguntar como ele conseguiu a escama. O rapaz conta a verdade, que ele e seu grupo lutaram contra o rei dragão vermelho e conseguiram vencer, e é por isso que ele conseguiu essa escama. O mordomo utiliza sua habilidade para verificar seu nível e percebe que Alien é apenas um perdedor de nível 1, então ele pergunta se o herói estava em seu grupo. O garoto responde com sinceridade dizendo que o herói estava em seu grupo, e juntos eles derrotaram a criatura. O mordomo parece estar satisfeito com isso e vai para o lado de fora, onde ele diz à garota soldado que aquele cara lá dentro é um grande mentiroso, um fracote completo, que nem consegue cortar as próprias unhas. Como é que um mentiroso como esse pode matar um dragão? Mas o velhote ainda está desconfiado e diz que está sentindo que ele está escondendo alguma coisa. E na manhã seguinte, o garoto Alien e seu grupo estão voltando para a casa de Noelle para ver como é que está indo o progresso, apenas para encontrá-la no chão desmaiada mais uma vez. E de novo a princesa ajuda ela a voltar à consciência, enquanto ela diz a Alien que sua espada está pronta. A Alien pega a lâmina azul perfeita e conta que realmente ela é linda pra caramba e é uma das melhores espadas que ele já viu. E imediatamente a garota elfa maluca começa a dizer que quer que ele experimente ela lá fora. A princesa na mesma hora interrompe falando que ela sempre fica muito esquisita quando se trata de espadas e lutas e força a garota elfa a descansar antes de fazer qualquer outra coisa. Então depois de um tempinho, eles vão até a floresta para tentar matar alguns monstros e testar a espada. No caminho, eles começam a conversar e Alien pergunta a Noelle por que ela é uma ferreira, já que isso geralmente é feito por anões, e a garota diz a ele que é porque ela perdeu sua família quando era uma simples jovem elfa. Enquanto vagava solitária pela floresta, ela acabou sendo salva por uma mulher da raça dos anões. O seu nome era Vanessa, que era muito máscula e forte pra caramba. Vanessa então cuidou dela, mas então um triste acidente aconteceu e a garota elfa ficou sozinha para sempre. Antes que ela pudesse explicar mais um pouquinho, o mordomo apareceu, dessa vez na floresta, e de repente ele começou a perguntar se eles estavam aqui para matar monstros. Mas então o garoto Alien diz a ele para parar de agir como um perseguidor esquisitão. Com isso o mordomo sai na mesma hora, e o nosso garoto vai mais longe e acaba achando alguns monstros que ele destrói facilmente com sua nova espada, cortando eles em pedaços, o que parece ser um teste bom o suficiente para a espada. Mas essa garota elfa ainda não está satisfeita e fala que eles deveriam matar alguns monstros mais fortes, e arrasta o garoto para mais fundo na floresta. De repente, o garoto para e ativa seus olhos mágicos antes de usar sua espada para cortar a barreira mágica na sua frente, para revelar uma criatura gigante parecida com um lobo. Isso acaba dando um choque de trauma do passado na garota Noelle, quando ela percebe que essa daqui é a maldita criatura que matou Vanessa. Ela então pede para Alien matar essa criatura imediatamente. Enquanto o garoto fica confuso sem saber qual é a decisão certa a tomar, a garota Noelle começa a se lembrar do passado e de como ela foi completamente ignorada quando era jovem. E embora Vanessa tenha levado ela até a sua casa, ela quase nunca falava ou se importava com a garotinha e passava a maior parte do tempo batendo a lâmina repetidamente com uma grande sensação de motivação em cada martelada. Noelle tentou chamar a atenção de Vanessa de todas as formas possíveis, enquanto gritava seu nome sem parar, mas nunca teve sucesso. E mesmo quando ela estava só à fome querendo comida, ela não conseguia sequer uma resposta. Isso a deixava irritada pra caramba. Ela já estava comendo tudo que encontrasse pela casa, mas mesmo depois de tudo isso, ela sempre recebia essa resposta silenciosa de Vanessa e continuava batendo esse maldito martelo sem parar, 100% focada. Finalmente, Noelle tenta fazer alguma coisa insana e pega uma espada antes de perder o equilíbrio e cair sobre todas as outras ferramentas. Mas apesar disso, Vanessa nem sequer olhou pra ela, nem para ter certeza de que a garotinha estava bem. Ela acabou dormindo na mesa, e quando a manhã seguinte chegou, Vanessa finalmente completou sua lâmina, e foi só então que Noelle viu alguma coisa parecida com um sorriso em seu rosto. Finalmente ela volta pra realidade com os olhos cheios de medo, e diz a Alien para destruir essa criatura, pois foi ele que matou Vanessa. O garoto está se recusando a fazer qualquer coisa, pois essa criatura não está tentando machucá-los agora. Na verdade, ela aparece muito longe da vila dos humanos, dormindo tranquilamente e cuidando da própria vida. Ao escutar isso, Noelle agarra a espada da mão de Alien e com raiva corre em direção à criatura para aplicar um golpe mortal, mas foi interrompida por ele. O garoto avisa que isso não vai funcionar, pois essa criatura tem um feitiço protetor ao redor dela, que não deixa um ataque abaixo de um certo nível cair sobre ele. E de acordo com o garoto Alien, eles vão precisar de uma espada sagrada se quiserem machucar essa criatura, mas Noelle diz a ele que essa espada é boa o suficiente para ser considerada uma espada sagrada. Novamente ele diz que essa espada não está nem perto do nível de uma espada sagrada, e não importa o quanto ela tente, essa lâmina não vai fazer sequer um arranhão na criatura. E após dizer isso, ele começa a se afastar dizendo que ela pode fazer o que quiser, e durante a tarde ele volta para a cidade e se encontra com Lisa e Beatrice, antes de contar a elas toda a história sobre o que acabou de acontecer nas profundezas da floresta. Lisa está confusa sobre por que um grande monstro estaria escondido dentro da floresta sem fazer nada, mas o garoto Alien conta que está suspeitando que alguém de propósito trouxe esse monstro para cá, pois eles utilizaram um feitiço ao redor da área que tornou a besta invisível aos nossos olhos. Ele então se vira para Lisa e pergunta a ela qual era o verdadeiro motivo pelo qual ela queria vir aqui, pois ele duvida bastante que ela veio até aqui apenas para tentar
tentar criar uma nova espada para ele. A princesa dá um sorrisinho envergonhada e diz que ele tá completamente certo e que elas vieram até aqui para investigar o assassinato do general do seu exército. De acordo com ela, o general era um homem justo e muito bom. Mas um dia, ele foi encontrado assassinado dentro de sua própria casa, sem sinais de intrusos e nenhuma prova ou evidência. Além do fato de que o assassino levou a cabeça do general com ele, deixando o corpo para trás. Beatrice está suspeitando de que isso foi obra de um demônio, já que nenhum ser humano possui habilidade para fazer esse tipo de coisa, mas elas não têm ideia do porquê um demônio faria de tudo para matar o general com tanto cuidado. Enquanto isso, lá dentro da floresta, a garotinha que acompanha o mordomo verifica o lobo monstruoso e fica confusa sobre como um humano normal como Alien conseguiu destruir facilmente a barreira de invisibilidade que ela colocou. Ela então volta para a cidade para se encontrar com o velhote e dá o relatório. O mordomo conta que essa cidade é muito chata e tá querendo ir embora. Ele então diz à garota para ir e matar a princesa, e faz o mesmo com aquela elfa inútil, o que surpreende a garota. O mordomo percebe isso e caminha de volta até ela, dizendo que ela não tem escolha a não ser fazer tudo que ele manda. Então uma coleira de escravo aparece em seu pescoço, e naquela noite, a garota elfa Noelle começou a trabalhar na lâmina mais uma vez, depois que Alien deu um monte de informações sobre quais são os problemas com a lâmina. E dessa vez ela estava mais determinada do que nunca a fazer uma lâmina que não pudesse ser inferior a nenhuma outra. Ela continua batendo na lâmina, assim como Vanessa fazia, mas acaba ficando exausta e dorme. Durante os seus sonhos, ela novamente relembra os eventos que ocorreram naquele dia horrível, quando sua casa foi atacada pelo lobo monstruoso, ao lado do mordomo que queria eliminar Vanessa, só porque ela estava tentando fazer espadas que pudessem rivalizar com os tesouros sagrados. O lobo está empurrando ela pela casa, enquanto ela desliza para trás, mas consegue ficar de pé antes de correr para um ataque. Mas então, para sua surpresa, no momento em que sua lâmina tocou o lobo, ela se quebrou em milhares de pedaços. Enquanto o lobo estava mastigando ela com seus dentes afiados, a criatura se vira para terminar o trabalho, mas de repente, um gigantesco raio se choca contra ele, e é o herói se apresentando para ajudar a garota elfo. O lobo não se importa e tenta atacá-la, mas ela golpeia o monstro mais uma vez, e fica ileso como se o trovão não fosse nada. Ele vai atacar novamente, mas a heroína contra-ataca e consegue cortar seu rosto graças à sua espada sagrada, que acaba assustando o velhote mordomo o suficiente para que ele decida fugir do local. O herói pede desculpas por não ser capaz de salvar Vanessa, e a garota Noelle fica apenas frustrada, porque mesmo depois de Vanessa colocar todo o seu trabalho duro naquela lâmina, ela simplesmente se quebrou com o impacto. Ela chora com o coração completamente vazio, jurando que fará uma lâmina que seja muito melhor do que uma espada sagrada, e na manhã seguinte, ela acorda se sentindo muito melhor e mais leve. Ela se pergunta se a garota Lisa curou ela, e sai para verificar, mas não encontra ninguém, então ela começa seu trabalho novamente, enquanto é mostrado que foi Alien quem curou ela durante a noite, para ter certeza de que ela continuaria saudável. E mais tarde naquele dia, ela finalmente terminou de aprimorar a espada, e dessa vez confiante de que a espada era forte o suficiente para competir com o tesouro sagrado. Ela caminha à noite sozinha para tentar matar aquele maldito monstro. Ela encontra o lobo ainda dormindo e tenta pular nele, mas o lobo sente o perigo e a joga em uma árvore. Ela mal consegue se levantar depois disso, e quando o mordomo aparece, elogiando ela por sua resistência, já que a maioria das pessoas morre quando são atingidas pelo lobo, ela mais uma vez corre em direção à criatura, mas com a incrível habilidade do monstro, o lobo consegue se esquivar e chuta ela nas costas. O mordomo diz à garota para falar suas últimas palavras, mas assim que o monstro ia matá-la, nosso garoto entra na frente e corta o lobo. O mordomo dá risada e diz a Alien que esse era seu plano desde o início, pois acontece que esse lobo é apenas uma distração, pois aquela garota soldado que acompanha ele estava entrando no quarto da princesa para tirar sua vida enquanto dormia. Porém, a garota desconhecida encontra a cama completamente vazia. Beatrice e Lisa estão chamando ela lá atrás, falando que foi tudo graças às barreiras colocadas pelo garoto Alien. Elas conseguiram ver através do feitiço de invisibilidade. A garota rapidamente tenta atacar, mas Beatrice interrompe, e depois de um longo confronto de espadas de igual para igual, a garota é empurrada para trás. Beatrice estava prestes a dar o golpe final, mas a princesa impede ela, e usando isso a seu favor, a garota bate na cabeça de Beatrice e agarra o braço de Lisa, prestes a matá-la. A princesa percebeu que essa garota está sendo forçada a lutar. Beatrice acerta ela na cabeça e a deixa inconsciente. Enquanto isso, o mordomo está ordenando que o lobo mate Noelle e também Alien, mas ao contrário do que aconteceu com Vanessa, quando o lobo atacou Alien, ele foi capaz de cortá-lo sem que a sua espada quebrasse. O lobo morre na mesma hora, e preocupado com a sua vida, o mordomo covarde foge, ao perceber que iria levar uma surra. O garoto carrega Noelle de volta para a cidade, onde ele encontra a princesa Lisa, e eles vão interrogar a garota desconhecida. Eles acabaram descobrindo que ela foi escravizada quando o mordomo invadiu sua vila e matou todos os moradores. Então ela não teve escolha, a não ser trabalhar para ele, e já que ela não tem casa para voltar, isso está lembrando Noelle de sua própria infância. E assim como Vanessa ajudou ela e a levou para casa, ela caminha até a garota chamada Milene e a liberta das cordas, falando que ela vai cuidar da garota para que elas possam viver juntas em sua casa. E isso a deixa muito feliz, e ela começa a chorar. E isso com certeza resolveu a maioria dos problemas, mas o garoto Alien ainda não terminou aquela luta. Ele quer acabar com aquele mordomo para sempre. Ele sai sozinho para dentro da floresta, mais uma vez, e usa seus ataques especiais para tentar acertar o mordomo à distância. Mas acontece que enquanto ele estava se escondendo atrás das montanhas, um demônio acabou encontrando ele e o matou, antes de deixar o local. Acontece que as ordens para matar o mordomo
foram dadas por ninguém menos que o próprio pai de Alien, que contratou o demônio e também responsável por matar o general do reino. Ele diz ao demônio que quer acabar com o herói, assim como a princesa, mas o filho interrompe, dizendo ao pai que está querendo lidar pessoalmente com o grupo da princesa. Enquanto isso, nosso protagonista Alien e o seu grupo estão na oficina de Noelle. Eles estão tentando achar alguma pista sobre o assassinato do general, mas nenhuma pista foi encontrada até agora. Noelle de repente dá para o garoto Alien uma ideia, falando de uma certa vila próxima, onde um fantasma vestindo um tipo de armadura de prata está aparecendo à noite e assombrando o cemitério. Beatrice fica surtada escutando essa história, porque ela tem medo de fantasmas como se fosse uma garotinha de 5 anos. Enquanto todos estão ocupados provocando ela sobre isso, a princesa Lisa está querendo investigar a história desses fantasmas. O garoto Alien também concorda porque os demônios podem saber muito bem como ressuscitar pessoas do reino dos mortos, e eles podem achar algumas pistas se essa história for verdadeira. Então, naquela noite, Alien e o seu grupo vão até a vila, encontram as pessoas trabalhando duro e se preparando para o festival de Halloween. Lisa pergunta aos moradores se por acaso eles viram um homem usando armadura de prata por aqui, mas eles nunca viram nada parecido. A princesa Lisa está decepcionada com a resposta deles. Alien diz que eles deveriam dar uma olhada no cemitério da vila também, porque ninguém falou nada sobre isso. Ao chegarem lá, eles encontram um cemitério vazio, mas Beatrice está totalmente alerta, e ao escutar as folhas voando pelas árvores, ela rapidamente se vira com sua espada. Ela estava pensando que era um inimigo, mas tudo que ela encontra é um homem com os olhos completamente brancos, e eles não suspeitam de nada, e só ficam seguindo o cara enquanto ele está guiando o grupo até a casa do chefe da vila. E quando chegam lá, eles encontram um chefe, que nega ter visto qualquer fantasma usando armadura de prata nessa área. No entanto, para que eles não tenham perdido a viagem, ele convida a Lisa e os outros para dormirem aqui e aproveitar o festival amanhã. Alien aceita sua oferta, e na mesma hora o chefe da vila prepara os quartos. Depois, enquanto Lisa dorme em seu quarto, ela sonha sobre sua infância. Ela vê seu tio, que era um cavaleiro, e seu guarda-costas. Ela gostava muito dele, e ele também sentiu o mesmo por ela. De repente, o seu sono é interrompido por um barulho de tábuas no piso, e ela sai para ver o que está acontecendo. Enquanto Lisa está olhando pela janela, ela fica chocada ao ver um cavaleiro de armadura de prata, que se parece bastante com seu tio, e o cavaleiro começa a se afastar. Lisa persegue ele, acabando no cemitério, e o cavaleiro desaparece. De repente, zumbis acabam surgindo do chão. Ela grita de medo, então Alien acorda ela. Acontece que ela estava tendo apenas um pesadelo, mas a sensação de terror e solidão ainda não deixou o coração dela. Ela então se agarra no garoto Alien e pede a ele para deixá-la ficar abraçada assim por um tempinho. E a cena muda, e na noite seguinte, os moradores se vestem de fantasmas para celebrar o Halloween. Eles acendem uma gigantesca fogueira e dançam ao redor dela, enquanto Alien e as garotas estão apenas observando tudo. De repente, aquele cara de olhos brancos de ontem se aproxima deles e convida eles para participarem do festival. A princesa conta que está cansada, então ela vai descansar, mas pede a Beatrice e Alien para aproveitarem o festival no lugar dela. E o garoto tá suspeitando que alguma coisa está acontecendo nessa vila. Então ele usa seus olhos mágicos para examiná-los rapidamente. Ele então aceita a ordem de Lisa e corre em direção aos aldeões que estão dançando. Beatrice também seguiu ele. E assim que a princesa é deixada sozinha, uma estranha faixa de fumaça passa na frente dela. E ela de repente escuta a voz de seu tio. Ela se vira e encontra ele atrás de uma multidão de aldeões aglomerados. Ela então corre ansiosa em direção a ele. Ela continua empurrando os aldeões. Enquanto ela caminha para a escuridão, com o tempo, a princesa chega na Floresta Negra. E a fumaça misteriosa se torna ainda mais densa ao seu redor. O cavaleiro prateado aparece bem diante dela, e realmente é o seu tio. Ele diz que ir para uma floresta à noite é muito perigoso, mas a princesa simplesmente responde que não tem medo de nada porque ele está bem aqui com ela. Ela se lembra de que uma vez ele estava protegendo ela de pegar uma estrada perigosa na montanha. Sua carruagem foi atacada por monstros, então seu tio correu para fora para afastá-los. Ele tentou o seu melhor para proteger a princesa Lisa e atacou o monstro que tinha ela como alvo principal. No entanto, a criatura não morreu com seu primeiro ataque e atacou em vez disso. O cavaleiro utilizou todo o seu poder para esfaquear o monstro no coração, e os dois caíram no rio. Essa foi a última vez que a princesa viu seu tio, e como o grupo de busca nunca encontrou o corpo dele, ela acreditava que ele estava vivo em algum lugar. E agora, ela pergunta a ele por onde ele estava andando durante todo esse tempo, e o cavaleiro responde que ele estava queimando de ódio pela família real, enquanto se escondia nas sombras em busca de vingança. O cavaleiro diz a Lisa que seu pai, que é o rei, está tentando matá-la, e ela não acredita no que acabou de escutar. O tio dela está revelando que o imperador está mirando em pessoas que nasceu com dons especiais. Ele conta que essas pessoas talentosas incluem o grande herói, o general que perdeu a vida e até mesmo Lisa, que tem o poder de uma santa. O cavaleiro prateado está acreditando que o rei considera pessoas como eles os apóstolos de Deus, que são contra ele e querem destruir seu país. É por isso que ele vai matar todos eles. O cavaleiro então estende a mão em direção a Lisa, pedindo que ela se junte a ele e derrote seu pai de mente distorcida. Lisa fica chocada com suas palavras, mas ainda decide não confiar 100% nele. Ela conta que mesmo que isso tudo seja verdade, ela acredita que eles podem resolver esse problema apenas conversando
conversando educadamente com o rei. O cavaleiro percebeu que a garota não vai cair na conversa dele, então ele revela a sua verdadeira natureza. Então começa a levitar utilizando magia negra. Ele ataca Lisa, mas então de repente o garoto Alien chega para salvar sua garota. Ele bloqueia o ataque do cavaleiro e força ele a recuar. O garoto Alien tá revelando que estava de olho em Lisa todo esse tempo, e ele sabe que o cavaleiro está sendo controlado por um demônio. Ele utiliza seus poderes mágicos e quebra o feitiço lançado no corpo do cavaleiro para libertá-lo do controle. Lisa está preocupada com seu tio, mas ele se levanta e diz a ela que suas preocupações são inúteis com ele, porque ele já está morto. Ele agradece o garoto Alien por ter libertado ele do feitiço que forçou ele a atacar sua própria sobrinha, mas conta que tudo que ele disse a Lisa sobre o rei tentando matá-la era na verdade obra de demônios. O cavaleiro então pede a Alien para cuidar de Lisa no lugar dele, e o garoto promete que vai mantê-la segura para sempre. O cavaleiro fica feliz em escutar isso, então ele faz o seu último pedido para Alien, desafiando ele para uma luta. E assim que Alien, de forma educada, aceita o desafio, o cavaleiro corre em sua direção para atacar primeiro. O garoto bloqueia seu primeiro ataque, então os dois homens trocam golpes enquanto exibem suas habilidades de esgrima. Quando a princesa Lisa fica observando eles, ela se lembra de como seu tio uma vez prometeu protegê-la de todos os perigos do mundo, até que um dia um homem mais forte do que ele estivesse pronto para ficar ao lado dela. Hoje é o dia em que o longo desejo do seu tio se tornou realidade. Enquanto ele está deitado no colo da princesa Lisa, após ter sido derrotado por Alien, ele diz a ela para parar de chorar. Ele diz que ela realmente era como uma filha para ele, e deseja a ela toda a felicidade na vida, enquanto ele dá o seu último suspiro antes da sua morte. E mais tarde naquela noite, enquanto o garoto Alien está vigiando a vila, em cima do muro fortificado, o chefe da vila se aproxima dele. Ele pergunta ao garoto Alien há quanto tempo ele conhece o segredo deles, e ele revela que sabia de tudo desde que bateu o olho pela primeira vez. Todos os moradores dessa vila já estão mortos, e o chefe da vila era quem controlava todos eles utilizando magia de marionete. O garoto conta que apesar de saber de tudo isso, ele não queria incomodar essa vila tranquila, e o chefe da vila não pretende viver com sua misericórdia porque ele na verdade é um demônio. Ele invoca seus zumbis para atacá-lo, mas o garoto Alien usa seu poder e quebra o controle do chefe da vila sobre os zumbis. Ele então envia um flash voador que corta o demônio chefe da vila e todos os seus zumbis em dois. Eles se desintegram, e o chefe da vila deixa para trás um núcleo mágico. E no dia seguinte, enquanto eles estão continuando sua jornada, Alien dá uma analisada no núcleo mágico e encontra os poderes do seu irmão mais novo nele. Ele acredita que seu irmão mais novo estava por trás da ressurreição do tio da princesa, assim como a morte do general. No entanto, a princesa Lisa de repente acaba recebendo uma mensagem de um soldado que diz que o general que deveria estar morto acabou voltando para a cidade, e ninguém consegue acreditar nessa notícia. Por outro lado, o irmão mais novo do protagonista, chamado Brit, está sonhando com o dia em que tudo desmoronou para ele. Foi o dia em que a sua mãe morreu, e o seu pai perdeu toda a bondade em seu coração, assim como toda a fé que ele tinha no mundo. Ele se tornou um homem amargo e rancoroso, que olhava para seus próprios filhos com desgosto e desdém. Brit era muito jovem para entender o que o seu pai estava passando. Ele era desprezado com frequência. Os empregados estavam falando que Brit só sabia brincar, apesar da perda de sua mãe. As empregadas fofoqueiras comparavam ele com Alien, que era muito mais maduro para sua idade. Brit descontou esse ódio em Alien e culpou ele por toda a humilhação que ele sofria, que era em grande parte culpa de seu pai. Ele de repente acorda suando frio e dá um soco no travesseiro de frustração com esse sonho. Em seguida, ele vai cumprimentar o seu pai, que dá risada de um jeito maníaco, enquanto está lendo uma carta. Essa carta em sua mão está queimando, enquanto declara que chegou o momento de começar a sua vingança contra o reino e contra os próprios deuses. O pai está surpreso com a reação do filho. Brit está pensando que ele é o único adequado para liderar essa família. Enquanto isso, rumores sobre o general morto retornando à vida estão começando a circular pela cidade, e também o general revivido parece ter se juntado à rebelião contra o rei. Ele está tentando convencer os cidadãos a se juntarem a ele. O capitão, chamado Edward, dos Cavaleiros Reais e seu assistente estão caminhando pela cidade, escutando as muitas fofocas e rumores. O assistente acredita que rumores eram inevitáveis de acontecer, mas eles estão se espalhando muito rápido. O capitão Edward também acredita que alguém está tentando espalhar os rumores de propósito, e seu assistente pergunta o que ele pensa sobre o general voltando à vida. Ele responde que não importa se o general é um impostor ou um fantasma, porque ele está agindo como inimigo do reino. Os cavaleiros têm a missão de derrubá-lo. Ele tem certeza de que se o general estivesse vivo, ele teria tomado a mesma decisão que eles. Os dois então acabam entrando em um beco, onde uma figura encapuzada aparece de repente na frente dos dois. Os cavaleiros se preparam para lutar, mas um homem desconhecido retira o capuz para revelar que ele é o grande bispo da igreja. O capitão Edward pergunta o que ele está fazendo aqui em um lugar tão perigoso como esse, e o bispo responde que quer falar com ele em segredo e o convida para acompanhá-lo. Edward aceita o convite, apesar do seu assistente estar muito desconfiado. Ele conta que ele não vai lutar nenhuma batalha e que essa vai ser apenas uma simples voltinha para coletar informações, e com isso ele sai com o bispo. Mas seu assistente ainda não consegue ignorar essa sensação desconfortável. O bispo então leva Edward para o campo de treinamento dos cavaleiros, e do nada ele desaparece. O capitão Edward é deixado sozinho na área de treinamento, quando de repente alguém ataca ele por trás. Ele sente a sede de sangue do inimigo a tempo, interrompe seu ataque, apenas para descobrir que é simplesmente o seu velho amigo e pai de Alien. O nome dele é Craig. Edward não entende o que está acontecendo, e eles trocam algumas opiniões, falando sobre
como eles não mudaram nada em tantos anos. Edward comenta que não vê Craig desde o funeral de sua esposa e pergunta por que ele está aqui de repente. Craig dá risada, enquanto chama ele de tolo. Ele conta que o bispo da igreja já está sob seu controle e ataca Edward, que ainda não entendeu o que pode estar acontecendo. Ele bloqueia o ataque de Craig enquanto está exigindo uma explicação. Craig conta que não vai precisar mais desse mundo infernal repleto de dor e sofrimento. Enquanto isso, em outro local, o irmão do protagonista, chamado Brit, está viajando de carruagem para executar seus planos. No entanto, a única coisa que está em sua mente são as memórias da morte de sua mãe. Ele não conseguia entender o conceito de morte naquela época e perguntou para Alien por que sua mãe não estava mais acordando. O garoto Alien simplesmente disse a ele que todas as pessoas nesse mundo irão morrer algum dia e consolou seu irmãozinho segurando a sua mão. Naquela época, o seu relacionamento não era assim tão ruim. E Brit costumava visitá-lo quando ele não conseguia dormir à noite. Ele perguntou a Alien se ele era um fracassado, porque o seu pai chamou ele de fracassado antes. Alien tentou convencer Brit de que ele não era um perdedor e que não deveria dar atenção às pessoas que julgavam seu valor sem nem sequer dar uma chance. No entanto, ele só ficava chorando, porque não conseguia acreditar nas palavras de seu irmão sobre seu pai e fugiu de Alien. Logo, ele começou a mostrar crescimento, e seu pai reconheceu ele e começou a tratar Alien como se fosse um fracassado no lugar dele. E em vez disso, Brit ficou feliz em receber a atenção de seu pai, e também frustrado porque apesar de todo mundo chamando Alien de perdedor, Alien não deu sequer importância. Brit disse a ele que ele era indigno do nome da família, mas o garoto Alien disse a ele que se um dia ele fosse para o caminho errado, deveria pedir ajuda a ele. O irmão caçula do protagonista foi tirado de seus pensamentos de nostalgia quando uma figura misteriosa apareceu bem na frente dele. O homem misterioso informa que seus preparativos estão completos e pede a Brit para informar as coisas por conta própria. Brit responde que usou seu dom para controlar o bispo e atrair Edward para fora. O homem misterioso pensa que Edward é um inimigo complicado, porque ele pode anular qualquer ataque dentro de um raio de 1 metro, e é por isso que ele é considerado invencível no campo de batalha. Brit conta que seu pai já está cuidando de Edward, então eles não precisam se preocupar com ele, e se o pior cenário acontecer, ele está pronto para usar sua habilidade especial, para executar seu plano sem ser afetado pelas habilidades do Capitão Edward. Ele lembra ao homem misterioso que seu lado tem produzido várias falhas, e pergunta se eles vão ter sucesso dessa vez. Isso deixa o homem muito irritado, e de repente seu parceiro se teleporta para perto dele, e conta que o herói chegou na cidade. Eles desaparecem após avisar Brit de que nenhuma falha vai acontecer, e ele está determinado a não falhar com seu irmão mais velho. Enquanto isso, o novo herói, que é a guerreira Akira, e a garotinha resgatada que ela adotou, estão viajando pela cidade. Akira percebeu que tem uma figura encapuzada seguindo elas, e ela rapidamente aperta o passo. Assim que chega em uma área isolada, ela diz aos seus perseguidores para saírem do esconderijo, e 4 homens encapuzados aparecem ao seu redor e declaram que vão matá-la. Akira tá pensando que eles não são capazes de fazer isso, e os inimigos concordam. No entanto, eles ativaram um feitiço que colocaram na garotinha e em todas as pessoas da sua vila, transformando ela em uma bomba viva prestes a explodir. Enquanto Akira tenta confortar a garota, falando que vai ficar tudo bem, os homens encapuzados ativaram sua bola de fogo, e seu líder conta que assim que as bolas de fogo acertarem a garota, sua energia vital será usada como combustível, e assim ela vai explodir. Eles perguntam para Akira se ela quer morrer com a garota, ou vai abandoná-la para salvar sua vida. Akira fica em dúvida, mas de repente a garotinha empurra ela, dizendo a ela para correr. Akira se recusa a fazer isso, e abraça a garota com mais força, enquanto as bolas de fogo são atiradas em sua direção. Por outro lado, o assistente de Edward trouxe alguns cavaleiros com ele para cuidar de seu capitão, quando de repente uma das figuras encapuzadas aparecem bem diante deles. O assistente está proibindo seus cavaleiros de atacarem, porque ele sabe muito bem que esse estranho misterioso é muito mais forte do que eles. No entanto, ele conta que não está aqui para machucá-los, e se oferece para contar a verdade sobre o mundo. E lá no centro da cidade, o bispo da igreja e também o general Sírio, que foi revivido, aparecem de repente diante dos moradores. Eles estão sendo manipulados por Brit, que está usando sua habilidade especial de marionetes. O general Sírio primeiro pede desculpas ao povo pela confusão e pânico que as informações sobre ele estão causando. Então ele rapidamente passa sua fala e conta que vai dizer a eles toda a verdade sobre esse mundo. Agora, o bispo se apresenta e revela que os deuses estão mentindo para todo mundo. Ele conta que os presentes que eles recebem não são bênçãos divinas, confundindo as pessoas, e o general Sírio pede que todos pensem muito bem nisso. Ele lembra que a vida de todos é direcionada pelos dons que recebem, mas muitas pessoas não recebem os dons que realmente desejam ou merecem. O bispo declara que os deuses estão usando os dons para controlar os humanos como fantoches, mas tem um jeito de escapar desse controle. Ele diz a todos que se eles desistirem de seus dons, eles vão estar livres, e assim vão aproveitar a mais pura liberdade. As pessoas não estão acreditando no que estão escutando, então o general Sírio conta que tem alguém que pode responder as dúvidas deles perfeitamente. Com isso, Brit faz sua entrada e diz a todo mundo para olharem para trás. Eles encontram um monstro gigante parecido com um cachorro e ficam assustados ao vê-lo. Brit manda eles não se preocuparem, pois essa criatura foi criada especialmente por eles para ajudá-los em várias tarefas. O general Sírio conta que o único monstro como esse é igual a centenas de soldados e não tem nenhuma fraqueza. Todos acreditam nas palavras do general, mas pensam que apesar de suas habilidades, a criatura pode não substituir os dons de todos. Brit diz que a sua habilidade entra em jogo agora. Sua habilidade é chamada de marionete, e o bispo conta que pode trazer à
tona as verdadeiras habilidades ocultas de uma pessoa. E mesmo que eles desistam de seus dons, eles podem ficar muito mais fortes com a sua ajuda. Ele garante que as novas habilidades serão algo que eles consigam controlar por vontade própria, e assim levar o mundo a uma nova era de paz e tranquilidade. As pessoas começam a acreditar neles agora, mas se perguntam o que vai acontecer quando Brit morrer. Ele também já estava esperando por essa pergunta, e convocou seus companheiros encapuzados para responder. Ele declara que quando ele morrer, seus companheiros irão ajudar as pessoas que desistiram de seus dons para abraçar o seu potencial oculto. E a figura misteriosa remove seu capuz para revelar que na verdade é um demônio. E a multidão de pessoas entra em pânico ao ver tudo isso, mas Brit conta que estabeleceu com sucesso um acordo amigável com os demônios. Ele conta que foram os demônios que informaram eles sobre a verdade sobre os dons, e são eles que podem ajudá-los a se livrar disso. Ele diz a todo mundo que eles não precisam de dons para viver uma vida tranquila, e eles aplaudem, aceitando suas palavras como sendo a grande verdade. Brit, sendo aplaudido e adorado, pensa que todos agora precisam dele para sobreviver. Ele está mostrando um olhar maligno de psicopata, pois agora seus planos estão começando a realizar o que ele deseja. Enquanto isso, a batalha entre o Capitão Edward e o pai do protagonista está chegando ao fim, com o Capitão no lado que está perdendo. Ele tem certeza de que conseguiu anular a habilidade especial de Craig, mas ele é muito poderoso mesmo sem ela. Ele de repente percebe que a fonte de sua força não é seu dom especial, mas sim o seu nível. Craig revela que ao subir de nível, ele pode transcender os limites do ser humano e obter a força para matar até deuses. O Capitão acaba sendo desarmado e colocado de joelhos. Craig aponta sua espada para ele, quando de repente, uma pessoa encapuzada aparece no local. Craig pergunta se ele derrotou o herói, mas a pessoa desconhecida ataca ele, antes de revelar que é a própria heroína, Akira. Quando os demônios atacaram ela, em vez de explodir, a garotinha liberou uma barreira protetora, dando a Akira a chance de acabar com os demônios. Ela se lembrou de que Aren havia trocado o feitiço de maldição que estava na garotinha resgatada, antes deles se separarem. E graças a isso, tudo foi resolvido facilmente. Enquanto isso, o assistente de Edward também está discutindo com o demônio encapuzado, que diz que os presentes e poderes especiais dos humanos estão sendo usados para controlá-los, mas ele conta que protege um reino como seus cavaleiros por vontade própria. Ele e seus soldados preparam suas espadas, mas o demônio simplesmente desaparece e começa a caçar os cavaleiros um por um. Até mesmo o assistente está ferido, mas ele ainda não está pronto para desistir de seus ideais. De repente, a cavaleira Beatrice chega lá para ajudá-lo. E de volta para a praça lá no centro da cidade, Brit está aproveitando a glória, enquanto as pessoas estão acreditando nele como sendo seu salvador. Mas de repente ele escuta uma voz familiar, perguntando se ele está se divertindo. Ele olha para frente e descobre que Aren está bem aqui. Isso faz toda a raiva que está guardada no coração de Brit explodir. Enquanto ele se prepara para enfrentar seu irmão, o garoto Alien simplesmente traz um pequeno projetor de holograma que mostra imagens de Beatrice confrontando um demônio. Ela pergunta ao demônio se eles conspiraram com a família real e tentaram assassinar o general Sírio e a princesa. O demônio afirma, respondendo que sim, e Beatrice pergunta a ele seu motivo. E muito confiante de que essa mulher vai morrer em breve por suas mãos, o demônio decide revelar seu plano inteiro para ela, sem saber que a garota Milene estava lá invisível, segurando um dispositivo que está compartilhando tudo que lhe diz para Alien em tempo real. O demônio conta que pessoas que possuem dons poderosos como o general e a princesa Lisa só irão atrapalhar seus planos. Essa mensagem acaba sendo ouvida por todo mundo que está na praça da cidade, e Brit entra em pânico ao ver seu plano sendo exposto. Ele fica furioso com Alien por ser um incômodo para ele e grita alto para ele não ser um obstáculo em seu esquema. Todos escutam isso e Brit percebeu que perdeu a postura. De repente, a princesa Lisa aparece e conta para todo mundo que houve uma tentativa de assassinato contra sua vida e que ela foi atacada por uma criatura artificial, como que eles estão vendo agora. Todos acreditam nela e Brit perde a cabeça. É assim que ele percebe que seu plano nunca terá sucesso por causa deles. Ele começa a rir feito um maníaco e diz a Alien para não culpá-lo pelo que ele vai fazer agora. Com isso, ele usa sua habilidade de marionete para controlar os cavaleiros e fazer eles atacarem o público. Mas o garoto Alien consegue reagir antes disso e quebra as cordas. O bispo e o general também ficam inconscientes quando a habilidade de Brit perde seu efeito sobre eles. Ele grita de raiva e deixa suas criaturas criadas artificialmente soltas, e todos entram em pânico ao ver isso. Enquanto Lisa está direcionando todo mundo para um lugar seguro, Alien está olhando para seu irmão. Ele pensa que se tivesse sido um bom companheiro, ele não teria ficado assim. Mas pensando no passado, ele tem certeza de que Brit recusou todas as suas ofertas de ajuda. E agora, ele está motivado a salvar o seu irmão de se tornar um vilão de mente distorcida. Brit salta em sua direção, chamando ele de fracassado, enquanto atira suas cordas em sua direção. Alien simplesmente agarra essas cordas, puxa seu irmão em sua direção e nocauteia ele com apenas um único soco. Enquanto isso, Lisa está confortando uma criança que está chorando, e Alien pede a ela para cuidar da evacuação e das outras coisas aqui. Ele precisa parar os planos malignos de seu pai, mas está preocupado que possa ser uma batalha complicada para ele. Alien se lembra do quão frio seu pai tratava ele, mas ele ainda quer parar seus planos malignos de qualquer maneira.
Por outro lado, Beatrice está lutando contra aquele demônio nas ruas, e a batalha é confusa para o assistente do cavaleiro, porque tudo que ele vê são as faíscas enquanto suas lâminas estão se chocando. Beatrice está recebendo ajuda de Milene, se tornando invisível, para que o demônio não possa contra-atacar. O demônio percebe que está em desvantagem, então ele planeja recuar, mas Milene percebe e joga uma adaga nele. Beatrice age rapidamente depois disso, e desfere um golpe fatal no coração do demônio. E depois que o demônio se desintegra, o assistente do capitão se ajoelha diante de Beatrice e agradece. Ela diz a ele que eles ainda têm muito trabalho a fazer, porque os demônios estão atacando a cidade inteira ao mesmo tempo. Ela pede a todos que ainda podem lutar para salvar os cidadãos, e o assistente jura salvar todos, mesmo custando sua vida. De repente, Noelle chega lá para apoiá-los, com algumas armas bem feitinhas. E do outro lado, a heroína Akira e o capitão Edward estão enfrentando Craig, que colocou os dois contra a parede, e está liberando uma aura de energia negra intensa. E Akira sente que ele está prevendo todos os seus movimentos com facilidade. Edward conta para ela que o dom especial de Craig se chama Undertaker, e permite que ele veja vários futuros possíveis, mas no entanto, isso precisa de muito foco, e coloca muita pressão no corpo do usuário. Edward diz a Craig que sua esposa não teria desejado que ele tomasse essas decisões apenas para conseguir mais poder. Craig diz a ele que na época havia previsto a morte de sua esposa, repetidamente, e não importa o quanto ele tentasse, ele não conseguiu mudar esse futuro. Ele se sentia inútil e sem esperança depois que ele a perdeu, e pensou que a sua vida não era nada mais do que um brinquedo para os deuses. Craig começa a derramar lágrimas de sangue, dizendo que o presente sagrado de sua esposa, Mariel, era chamado de Mãe Sagrada, e ela deveria dar à luz um herói que salvaria o mundo. No entanto, ela deu à luz a um fracassado como Alien, que nem sequer possui um presente especial. Ele grita com um forte rugido de raiva, deixando escapar um raio vermelho de seu corpo, perguntando qual era o propósito da sua vida e de seu presente sagrado. Foram os deuses que deram a ela esse presente sagrado miserável, e agora ele está determinado a pagar todos os presentes sagrados e até mesmo os deuses do mundo. O raio desaparece, e a aura negra fica cercando o corpo de Craig novamente. Akira diz a ele para parar de dificultar tantas coisas, quando a verdade simples é que ele não conseguiu superar a morte de sua esposa. Craig diz que ela está certa, e então de repente ele começa a trocar sua força vital por uma força gigantesca. Ele dispara um raio de magia negra em direção a Akira, que contra-ataca com seu raio, e eles são igualmente poderosos. No entanto, Craig coloca mais poder em seu feitiço e derruba o herói, explodindo o ataque. Ela bate uma parede e perde a consciência, deixando apenas Edward para enfrentar Craig. Edward percebeu que Craig está usando o poder dos demônios, e diz a ele para parar de usá-lo antes que ele destrua sua própria alma. Craig não se importa com sua opinião, e atinge ele com um raio sombrio também. Edward está sentindo a escuridão sufocando e engolindo ele, então ele de repente se encontra em um mundo onde as lembranças dolorosas de Craig estão sendo exibidas, em forma de bolhas pretas subindo de um oceano. Ele começa a chorar e pede desculpas a seu amigo por não ter entendido a sua dor, e de repente, a energia escura que estava cercando Craig desaparece. Edward pensa que salvou ele com o poder da amizade, mas então Craig esfaqueia ele no coração, e ele cai morto. E com isso Akira fica com raiva e pronta para lutar de novo. Ela grita com Craig dizendo que seu amigo estava pensando nele até o último momento, mas ele não se importa com mais nada. Ele diz a ela que é a vez dela morrer, e atira um raio contra a garota. Akira se prepara para ser enviada para a vida após a morte, mas o ataque não atinge ela. Quando ela abre os olhos, ela encontra Alien parado na sua frente, e Craig não está feliz que seu filho fracassado esteja aqui para ficar em seu caminho. O garoto também responde que ele teria preferido que uma outra pessoa fizesse esse trabalho. Craig está juntando toda a sua energia sombria, dizendo ao filho que ele sempre será um pedaço de lixo para ele. Ele atira um raio negro, mas Alien bloqueia tudo facilmente. Craig fica impressionado porque seu ataque foi alimentado por todo o seu ódio. Ele acredita que seu ódio acumulado não pode ser combatido tão facilmente. Ele pergunta para Alien quem diabos ele é de verdade, e o garoto responde que ele é apenas um fracassado qualquer, mas mesmo assim, tem pessoas que ele não pode abandonar, e a sua mãe gostaria que ele ajudasse a todos também. Alien está liberando uma aura de energia azul radiante, mas Craig está cada vez mais brava e manda ele não falar o nome de sua esposa. Seu ódio e escuridão começam a dominar seu corpo, e ele dispara um intenso raio escuro em direção a Alien, que acha difícil de bloquear. De repente, o garoto se encontra no oceano de escuridão que seu pai está, e também sente a sua dor e desespero sem fim. Ele vê as lembranças da morte e do funeral de sua mãe, e também as memórias de seu nascimento. Essa é a primeira vez que Alien percebe o quanto seus pais se amavam, mas apesar disso, ele não pode deixar seu pai destruir o mundo. Ele libera todo o seu poder e remove toda a escuridão, cercando ele. Ele então utiliza seu movimento especial, Ultimate, e invoca várias espadas de luz e envia elas em direção a Craig. Com isso, Craig acaba recebendo um golpe direto do ataque poderoso, mas ainda parece bem inteiro. Porém, de repente, ele começa a tremer, e então o dano grave que recebeu faz ele cair de joelhos. Ele cospe sangue que está caindo em sua espada danificada, então grita com Alien, chamando o rapaz de fracassado. Ele deixa seu poder entrar em modo final e libera tudo de uma vez, criando um tornado ao redor dele. Seu poder está criando escuridão no céu, que cresce, engolindo tudo, e a cidade fica escura, e as pessoas entram em pânico, pensando que é o fim do mundo. E ao mesmo tempo, a princesa Lisa pede a todos que mantenham a calma e tenham confiança no garoto Alien. E na arena de combate, Craig ainda está liberando uma quantidade insana de energia escura, e Akira diz que isso está além das habilidades humanas. Alien
diz que não tem escolha, a não ser parar o seu pai de uma vez por todas aqui e agora. Ele começa a liberar seu poder total de pouco em pouco. Enquanto corre em direção ao seu pai, ele ganha velocidade e então usa um de seus ataques finais, chamado Flash, e avança em direção a Craig com todo o seu corpo coberto com magia densa concentrada. Seu ataque perfurante colide com um tornado escuro, enviando partículas de energia escuras voando por toda parte. O garoto continua perfurando as defesas de seu pai, quando de repente tentáculos sombrios aparecem do tornado e se prendem a ele. O garoto se encontra na mente de seu pai, com nada além de uma esfera escura que está diante dele. Ele escuta sons de gemidos vindos da esfera e percebe que seu pai está sendo mantido prisioneiro por conta de sua grande raiva. Alien percebe que ele não era muito diferente de seu pai, porque ele também estava fugindo das traições de sua vida passada todo esse tempo. De uma forma, ele pode entender como é ser um prisioneiro de emoções negativas. É por isso que ele está querendo libertar a alma de seu pai. Ele esfaqueia a esfera escura, que de repente um pilar de luz brilhante aparece na frente dele. O pilar de luz começa a se expandir, devorando tudo em seu caminho. E com isso, a escuridão que cerca Craig no mundo real diminui. Então uma luz verde aparece. Ele está gravemente ferido, e uma borboleta mágica brilhante desce em sua direção. E assim que pousa na sua mão, o corpo de Craig começa a desmoronar, enquanto ele é reduzido a poeira. Craig finalmente aceita que perdeu para seu filho fracassado e aceitou seu destino. Ele chora, falando o nome de sua esposa como suas últimas palavras, antes que a borboleta mágica leve ele para a vida após a morte. E logo depois disso, Alien visita o rei, que premia ele com o título de Duque de Westfield por seus grandes serviços na batalha recente. No entanto, o garoto educadamente recusa a recompensa, e o rei decide aceitar a decisão dele. Enquanto caminha de volta para seu escritório, seu assistente pergunta se ele tem certeza de deixar um garoto tão promissor como ele ir embora. E o rei se lembra de segurar a jovem princesa Lisa em seus braços, que muito animada contou a ele sobre seu encontro com Alien. Ele pensa que aquele pequeno rapaz salvou o país e também sua querida filha, então isso é o mínimo que ele pode fazer por ele. Enquanto isso, Alien está se preparando para sair com Noelle e Milene, quando então Lisa chega correndo e pede que eles a deixem ir junto. Eles ficam surpresos porque uma princesa não pode ficar zanzando por aí fora do palácio, mas Lisa conta que ela agora tem mais liberdade e permissões, e cuidará de todo esse território que também faz parte do reino. O garoto Alien não tem escolha, a não ser aceitá-la. E ao escutar isso, Noelle pergunta sobre Beatrice, e Lisa conta que ela é uma guarda-costas da família real. No entanto, agora que Lisa não é mais um membro imediato da família real, ela não pode mais servi-la. Apesar de Beatrice estar tentando sem parar achar um jeito de ficar ao lado de Lisa, Alien pergunta se ela ficará bem sem ela, e Lisa conta que se sente muito mais segura com ele perto. Eles entram na carruagem e partem para sua nova aventura. No entanto, eles não sabem que existe uma outra pessoa nesse mundo que conhece muito bem o garoto Alien. A garota desconhecida se pergunta por que ele escolheu reencarnar nesse mundo e decide descobrir logo. Alien está tendo um sonho sobre sua vida passada, em que uma deusa pede desculpas a ele, enquanto ele está em seu último sopro de vida. Ela chora dizendo que não queria fazer um herói sofrer tanto. Ela nunca pensou que ele acabaria assim, e agradece a ele por salvar o mundo. Antes de perguntar qual vai ser o seu pedido final, ele acorda do sonho, e com isso, ele desce as escadas, onde a garota Lisa está preparando o café da manhã para ele. Assim que Alien se senta, Noelle chega na cozinha quase sem nada por baixo, e Lisa fica doida ao vê-la de biquíni, e o garoto diz a ela para pelo menos colocar uma roupa mais adequada para o café da manhã. Mas aí do nada, ela dá uma piscadinha dizendo que ele já viu ela bem mais do que isso. Lisa, surtada, fica exigindo uma explicação, e ele explica tudinho, enquanto eles se sentam para comer. Ele diz que a oficina de Noelle é muito quente, certo? Então ela tinha acabado de tirar algumas roupas para se refrescar, e o garoto entrou por acidente, e foi só isso que aconteceu. Noelle então lembra que ele tem que ajudá-la a testar algumas novas armas. Lisa diz que ele tem que ajudá-la a cuidar das papeladas também, e além disso ele prometeu à garota Milene que iria tirar uma soneca com ela, e Alien fica assustado porque ele esqueceu de tudo isso. De repente, uma garota com orelhas de cachorro da guilda de aventureiros vai atrás dele, dizendo que tem uma montanha de pedidos para ele. Ela começa a arrastá-lo, mas Liz e as outras impedem. Elas começam a brigar fazendo um cabo de guerra para conseguir o direito de passar um tempo com Alien, e ele fica envergonhado com toda a atenção que está recebendo. Em seguida, ele consegue fazer tudo, mas fica muito exausto por causa do trabalhão que isso levou. Mais tarde, ele conta para todas que está planejando viajar para o Império Vizinho para uma pequena mudança de ambiente, e se achar um bom lugar no caminho, ele vai morar lá. Lisa não está nem um pouco feliz com isso, enquanto Noelle conta um pouco mais sobre o Império, que é um país poderoso que tem relações amigáveis com seu reino. É famoso por seus vários ferreiros anões, e Noelle decide ir com Alien para ver o Império. Até mesmo Milene conta que vai junto, e Noelle consegue convencer o garoto a deixá-la se juntar a ele. Lisa, no entanto, tem que ficar para trás para gerenciar bem os negócios do ducado e também do reino, mas ela tem a brilhante ideia de deixar todo esse trabalho chato para Beatrice, e abandona as tarefas dela apenas para que ela também possa se juntar a Alien em sua jornada. E no caminho, Noelle pergunta se realmente está tudo ok ela deixar o ducado para viajar. Lisa diz que ela precisa visitar o Império para confirmar algumas coisas. Mesmo que esse Império tenha relações amigáveis com eles, o Imperador é muito ambicioso e teria atacado eles durante toda aquela confusão. No entanto, eles não fizeram nada, e ela quer ver o que eles estão tramando. Logo, sua carruagem passa por uma estrada na montanha, e Noelle reclama perguntando se eles não podem pegar uma rota mais tranquila. De repente,
repente, o garoto Alien para a carruagem, porque ele acabou de avistar alguns monstros chamados de lobos de areia logo à frente, e elas falam sobre quão ferozes esses monstros são. Mas Alien na mesma hora salta em direção a eles e destrói os lobos em segundos. Ele volta para a carruagem tranquilão, mas ainda tá duvidando que alguém tenha enviado esses lobos de areia de propósito. E alguns dias depois, eles chegaram na primeira grande cidade do Império, e apesar de estar bem movimentada, Alien está um pouco alerta, porque está sentindo que a atmosfera daqui é um pouco assustadora, porque tem vários soldados. De repente, ele acaba esbarrando em uma linda garota ruivinha, e imediatamente reconhece ela como sendo a deusa. Até ela reconhece o rapaz e pergunta o que ele está fazendo aqui em um lugar como esse. E ele joga a pergunta de volta para ela, e pergunta o que a princesa do Império está fazendo aqui sem os seus guardas. Ela fica envergonhada e diz a ele para soltá-la. As garotas ao redor de Alien estão com um pouco de ciúmes, porque ele está muito próximo dessa garota ruiva, chamada Henriette. E Lisa reconhece ela, e a ruivinha também a reconhece, e pergunta o que ela está fazendo aqui, lisamente nervosa, dizendo que eles estão apenas passeando. Mas é claro que esse papinho não ia colar, e ela foi pega facilmente. Henriette não faz mais perguntas a ela, mas dá a todos um conselho. O Império está em um estado de caos e confusão, e uma única faísca pode levar a um desastre. É por isso que ela quer que Alien e as garotas voltem para seu país, antes que eles se metam em encrenca. Ela revela que até mesmo os Cavaleiros do Lobo Negro, que são os cavaleiros mais temidos do Império, receberam o direito de agir por conta própria do Imperador. Henriette diz a eles para ficarem bem longe dos cavaleiros do grupo Lobo Negro, a qualquer custo. E ela então se despede. Liz e as outras estão confusas sobre o que ela está fazendo aqui, mas Alien percebe algo muito estranho, então ele decide seguir a garota ruiva. Seguindo ela, ele deixa suas outras garotas para trás. Alien alcança Henriette, que na verdade é o anjo que estava em seu sonho. Ela era uma discípula dos deuses em sua última vida, que ficava dizendo a ele o que fazer. Ele pergunta se ela viu ele antes e se estava perseguindo eles. E ela responde falando que estava apenas sendo ela mesma, porque dessa vez seus poderes estão bastante limitados. O garoto conta que é uma grande coincidência que ela também esteja nesse mundo, e a garota fica vermelha, dizendo que é porque ele continua atraindo problemas por onde ele passa, então ela veio até aqui apenas para ajudá-lo. E ela diz a ele para se apressar e buscar uma casa se quiser viver em paz, e ele simplesmente sai depois de agradecê-la. Enquanto ele está procurando pelas garotas, uma explosão acontece à distância, então ele vai verificar e encontra um homem fugindo dos guardas, e vindo direto na direção dele. O homem desconhecido saca sua espada, enquanto diz a Alien para sair da frente, e o garoto apenas dá uma porradinha de leve e derruba o cara. De repente, o cara é cercado por uma fumaça preta e um círculo mágico sombrio, e sangue acaba saindo de todos os cantos de seu corpo, e o bandido morre instantaneamente. Nessa hora, os cavaleiros chegam lá, e a capitã fica curiosa sobre a situação, e a presença de Alien nesse lugar deixa ela muito desconfiada. Ela ordena que ele levante as mãos, enquanto a capitã dos cavaleiros está fazendo um interrogatório, ela tá querendo saber o que aconteceu aqui. O garoto conta que bateu no bandido em legítima defesa, mas ele não matou o cara. A capitã acha difícil acreditar nele, e pergunta como ele poderia matar um homem tão brutalmente sem sequer ter uma arma ou um dom especial. Ela explica que o seu dom especial permite que ela veja quais habilidades os outros usaram. A desvantagem desse dom é que ela não consegue ver se demônios estão envolvidos. Alien diz a ela que ele não é um demônio, mas ele sabe que essa mulher não vai acreditar nele tão facilmente. A capitã diz que se ele não puder dar a ela provas verdadeiras, ela vai prendê-lo por suspeita de ser um demônio. Quando a capitã tenta agarrá-lo, ele de repente fica invisível, e ela entra em pânico. Ela manda seus cavaleiros para trancar a fronteira e procurar pelo garoto em todos os cantos. Enquanto isso, Alien foi resgatado graças à ajuda de Milene, que leva ele para um esgoto, onde as outras garotas estão esperando por ele. A garota Henriette está com raiva porque ele se meteu em encrenca, mesmo depois dela ter avisado ele sobre isso. O rapaz está confuso sobre o que ela está fazendo aqui com as outras garotas. Liz explicou que elas estavam apenas esperando ele voltar, quando do nada, Henriette se aproximou delas e disse a Milene para ajudá-lo. Alien entendeu tudo finalmente. Ele conta que já que a habilidade especial de Milene é de natureza demoníaca, a capitã não consegue capturá-la. Ele deu um carinho na cabeça dela por ter feito um bom trabalho, e então deu a ideia deles saírem agora mesmo desse império. Henriette disse a ele que todas as fronteiras e portões foram bloqueados, então eles não podem escapar. Mesmo o poder de Milene não poderia ajudá-los, porque os cavaleiros estariam em guarda e preparados dessa vez. Alien então começou a encarar Henriette e disse que talvez ela possa ajudá-los. Ela leva todo mundo para sua casa, onde o mordomo reconhece Alien, e o garoto também reconhece ele como sendo o mordomo Silas, que costumava servir a sua família antes de ser expulso por seu pai louco. Silas diz a Alien que Henriette contratou ele, e todos os outros que foram expulsos de sua família, e do nada ela fica nervosa, porque não era para ele revelar tudo isso. Depois disso, eles vão para dentro, onde Noelle e Milene estão pulando sem parar no sofá macio. O garoto vai direto ao ponto e pergunta a ela o que há de errado com o Império. Henriette diz a eles que há mais ou menos um ano, o Imperador foi assassinado, e Lisa percebe que foi por isso então que o Império não tentou invadi-los. Noelle pergunta a Henriette se tá tudo bem para ela revelar essas informações tão secretas para estranhos, e ela responde que confia que todos aqui não são pessoas que fariam
maldades sabendo dessas informações. Em seguida, eles vão para seus quartos, e Henriette faz uma visita ao nosso garoto durante a noite. Ele pergunta se ela suspeita que os demônios estão por trás do assassinato, e ela concorda que acredita que apenas demônios, ou o próprio Alien, podem passar pelos guardas do rei e tentar matá-lo. E ele diz que ela também tem poder suficiente para fazer isso, mas ela conta que não tem mérito nenhum em fazer esse tipo de coisa. Alien então pergunta desde quando ela tá cuidando dele e vigiando, porque do contrário, ela não teria contratado Mortomo e os outros. Henriette diz que foi apenas uma coincidência e vai para seu quarto. E assim que ela sai do quarto de Alien, ela fica feliz por ter visto seu sorriso, depois do sofrimento que parecia uma eternidade em sua vida passada. Ela batalhou ao seu lado como discípula dos deuses. Ela viu Alien ficar depressivo por causa do ódio que ele recebeu de todos. E é por isso que ela decidiu reencarnar nesse mundo para garantir que ele viva feliz aqui. Ela também está cuidando secretamente de Alien desde o começo, e ficou contente que ele conheceu pessoas que o mantiveram feliz, embora ela esteja com um pouco de ciúmes por não estar entre essas garotas sortudas. Depois é mostrado que o grupo de Alien está morando na casa de Henriette, mas Noelle está começando a reclamar porque está entediada. Ela está querendo ver as oficinas dos anões pelas quais o Império é tão popular, mas Henriette diz ela para desistir, pois a cidade está sob vigilância suprema agora. Isso acaba fritando o cérebro de Noelle, e ela começa a forjar uma espada invisível, tudo porque ela é obcecada em trabalhar. O garoto lembra que os Cavaleiros do Lobo Negro estão atrás apenas dele, então Noelle deve ficar bem, mesmo que ela saia por aí sozinha. Até mesmo Henriette aprova isso, e Noelle está super animada agora. E no dia seguinte, ela e também Milene vão para a cidade e exploram várias lojas de ferreiro, e até experimentam algumas comidas de rua. De repente ela percebe que tem vários elfos aqui, e todos estão olhando para ela. Ela fica surpresa, pensando que todos estão achando ela fofa, e ela começa a imaginar como é que ela vai dar autógrafos para todos esses fãs. No entanto, conforme eles se aproximam dela, Milene entra em ação e arrasta Noelle para longe deles, agindo como se fosse sua guarda-costas. E quando elas retornam para a casa de Henriette, Noelle está exausta, mas ela também está feliz por ser bastante famosa. Henriette diz que ela realmente é popular entre os elfos, mas não pelos motivos que ela pensa. Ela diz a Noelle para segui-la se ela quer saber o real motivo de sua popularidade, e todo o grupo segue ela. Eles chegam em um pátio vazio, onde Henriette utiliza seus poderes divinos, e com um flash de luz brilhante, todos eles são teleportados para uma floresta. Eles ficam chocados, e então Henriette diz a eles que essa daqui é a floresta dos elfos, e que Noelle pode aprender um pouco mais sobre ela mesma nesse lugar. Lisa lembra que eles estavam no castelo até agora, e Henriette diz que eles estão no mesmo lugar, mas em uma dimensão diferente. Ela conta que a floresta dos elfos é protegida por uma poderosa barreira mágica, porque eles não gostam de estranhos. Qualquer um que visita eles, quando for sair, precisa ter sua memória apagada. Mas Henriette tem permissão exclusiva para entrar na floresta à vontade. O garoto fica surpreso que os elfos conseguiram criar uma barreira tão forte que nem ele conseguiu detectá-la, e pergunta para a garota Henriette se ela estava envolvida nisso. Ela admite nervosa que deu uma ajudinha. Eles começam a ir para dentro da floresta dos elfos, até chegar na parte mais profunda. Noelle diz que ela sente como se pertencesse a esse lugar, mas não tem nenhuma lembrança daqui. Logo, eles ficam cercados por elfos, e todos estão assustados enquanto os elfos se aproximam. O garoto Alien não consegue sentir nenhuma intenção maligna ou estranha neles. De repente, os elfos se ajoelham, e Henriette diz que essa é uma reação bastante normal, porque o seu governante retornou, e os elfos dão as boas-vindas ao seu grande governante, pois ele voltou para casa. E Noelle gagueja enquanto pergunta se eles estão falando sobre ela. Um elfo diz que eles estavam esperando por todo esse tempo por ela, e Noelle não tá entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo aqui. E depois que Henriette revela que Noelle é na verdade o último elfo restante com sangue da família real, ela finalmente percebe sua posição, e o elfo de antes se apresenta como Percival, o representante do rei, e mais uma vez dá as boas-vindas a Noelle e seus amigos na floresta. Ele convida todo mundo para seu acampamento, que é um monte de casas na árvore, e os elfos estão usando móveis humanos e também jogando xadrez. Isso impressiona Alien e as outras. Percival estava prestes a explicar que Henriette trouxe todas essas coisas para eles, mas ela interrompe, dizendo a ele para não contar tudo que ela fez porque ficaria envergonhada. De repente, duas crianças com chifres vêm correndo até Noelle, oferecendo a ela algumas nozes que elas colheram, e ela pega uma de cada, e as crianças prometem trazer frutas ainda mais incríveis para ela amanhã. Percival diz para as crianças saírem, e até pede para aquele que está escondido atrás das árvores aparecer. O garoto chamado Philip sai do esconderijo, e Percival manda ele ir embora, porque sua rainha está ocupada. Noelle diz que ela tem tempo para falar com ele, mas o soldado elfo não concorda com isso. Philip reclama que aquelas crianças de antes conversaram com a rainha, mesmo sendo pessoas cruéis. Percival dá uma bronca nele por falar coisas tão preconceituosas, e o garoto foge chorando. E Noelle está curiosa sobre o que ele quis dizer com pessoas cruéis e inferiores, mas Percival diz que não era nada para se preocupar e começa a guiar o grupo para mais fundo na floresta.
Enquanto isso, no mundo humano, durante a noite, a capitã dos cavaleiros, que começou uma briga com Alien mais cedo, aparece furtivamente nas sombras. Ela é encontrada por um de seus soldados chamado Oswald. Ela havia dado a ele a missão de achar a Floresta dos Elfos. Ele conta que falhou, e a capitã dá um sermão nele por ser um viciado em batalhas e também sanguinário. Ele joga o mesmo insulto de volta para ela, e a cavaleira coloca uma espada em seu pescoço. Oswald não se importa nem um pouco e volta para sua missão. Ao mesmo tempo, na Floresta dos Elfos, todos estão curtindo uma festa com Noelle sendo o centro das atenções. Percival senta bem ao lado de Alien e começa a falar sobre como era muito estranho o tempo para os elfos sem o seu governante. Ele explica que se os elfos não servirem seus governantes, eles não poderão crescer e nem ter filhos. Percival está agradecendo a Henriette por trazer esperança para a vida dos elfos ao contar a eles sobre Noelle. Não apenas isso, Henriette também assumiu a responsabilidade de apresentar os elfos para as outras culturas humanas, trazendo itens humanos. E os elfos começaram a entender melhor os humanos após isso. E por conta da ajuda dela, muitos elfos viviam livremente no mundo humano. O garoto Alien pergunta se foi Henriette quem trouxe esses pequenos meninos com chifres para essa vila também. Ele já sabe que eles são demônios, mas ele garante a Percival que não guarda nenhum ódio por demônios em seu coração. No entanto, ele está curioso sobre os demônios que são odiados em todo o mundo. Mas tem dois deles aqui vivendo em paz com os elfos tímidos. Percival explica que há 3 anos, Henriette de repente pediu a eles que cuidassem de 2 meninos órfãos demônios abandonados. A maioria dos elfos não estava a favor disso, mas Henriette disse a eles que se eles vivessem ao lado de outras raças, eles cresceriam mesmo que sem um rei. É por isso que todos concordaram em deixar os pequenos demônios ficarem aqui, mas a maioria deles ainda não aceita. E depois, Noelle aparece exausta por causa de toda a atenção indesejada que está recebendo, e ela não está nem um pouco feliz com quão desesperados esses elfos estão tentando convencê-la a se tornar uma rainha. Henriette pergunta se ela realmente vai se tornar a governante dos elfos, e ela responde que não tem ideia sobre isso no momento. E vendo a conversa ficar um pouquinho esquisita, Alien dá a ideia deles descansarem um pouco agora, mas sinaliza para Henriette encontrá-lo mais tarde. Noelle fica sozinha na sala de estar, pensando sobre sua decisão. Ela já alcançou o grande sonho de sua mentora Vanessa, ao forjar a espada suprema, e agora não tem nenhum objetivo próprio. E sobrecarregada de dúvida e confusão, Noelle está querendo dar um passeio ao ar livre enquanto está olhando para a lua. Alien está observando da janela, e nesse momento, Henriette visita ele e pergunta se o gesto anterior era para chamá-la para seu quarto, e do nada, ela pede que ele seja gentil porque não tem muita experiência no tipo de coisa que vai acontecer agora. Ela até faz biquinho querendo receber um beijo, mas Alien pergunta sobre o que diabos ela está falando. Henriette fica furiosa com ele por tê-la enganado, e depois que ela se acalma, pergunta o que ele realmente está querendo. Nosso garoto está querendo saber um pouquinho mais sobre aqueles jovens demônios. Henriette fala que Percival é muito fofoqueiro por ter falado isso pra ele. Então diz a Alien que tem algumas coisas sobre demônios que ele ainda não sabe. Antes de tudo, os demônios nem são uma raça distinta. Acontece que quando uma pessoa é dominada pelo ódio por outras pessoas e deseja que todos os outros morram, a vontade do mundo reconhece eles como os demônios. No entanto, filhotes demônios são exceções, porque nascem de pais demônios, que quase sempre abandonam eles. Eles são odiados e caçados no momento em que vêm a este mundo, e é por isso que seu ódio e atributos demoníacos aumentam. Os filhotes demônios matam para sobreviver e se tornam mais fortes, continuando um ciclo infinito de ódio. Henriette conta que encontrou esses 2 filhotes demônios enquanto eles estavam sendo perseguidos por humanos, e ela não podia simplesmente deixá-los para trás, então resgatou. Alien dá um sorriso para ela e diz que é exatamente o que ele pensava que ela faria, e no dia seguinte, Percival leva Noelle e seus amigos a um lago místico dentro da floresta. Noelle parece estar fora de si, e Henriette pergunta se ela está muito preocupada em tomar uma decisão, e diz a ela para não se sentir tão culpada em se tornar a governante dos elfos, porque eles estão descobrindo como viver por conta própria. E nesse momento, os 2 filhotes demônios chegam lá e presenteiam Noelle com uma pequena pedra brilhante como haviam prometido. Ela agradece eles e então Henriette comenta que é uma pedra espiritual, uma cristalização do poder élfico, que é um ingrediente precioso na alquimia. De repente, aquele garotinho chamado Phil aparece jogando a pedra espiritual fora. Ele diz aos pequenos demônios para ficarem longe de sua governante, e os demoninhos começam a chorar. Enquanto Noelle tenta consolá-los, Percival dá uma bronca no moleque por seus atos arrogantes, mas ele foge. Alien percebe que os elfos odeiam profundamente os demônios, e Henriette conta que não são apenas os elfos, mas até mesmo alguém tão gentil quanto Lisa está tendo problemas para se aproximar dos meninos. Henriette então se afasta e encontra o garotinho Phil chorando pelas ruas da cidade humana. Ela diz que ele foi muito malvado antes, e ele responde que não estava suportando aqueles demônios se aproximando de sua rainha. Henriette pergunta se aqueles demônios já fizeram alguma coisa de ruim para ele, e ele diz que não. Ela se senta bem ao lado dele e diz que aqueles pequenos demônios sentem o mesmo sentimento de admiração pela rainha que ele. Ela diz ao garotinho Phil que ele deveria tentar ser amigo daqueles demônios e tratá-los bem, porque eles são mais novos do que ele. Ela se afasta
levanta dizendo ao garotinho para voltar para casa também. Phil percebe que ele deve concordar em viver com aqueles pequenos demônios, mas assim que ele se levanta, ele encontra o cavaleiro Oswald na frente dele. O garotinho tenta fugir, mas Oswald agarra ele pelo pescoço, então aponta sua espada mandando o jovem mostrar para ele o caminho para a floresta élfica. Enquanto isso, na Vila dos Elfos, uma grande festa está sendo realizada em homenagem à sua rainha. Enquanto todos ficam maravilhados com a hospitalidade dos elfos e se divertem, Noelle parece sombria por algum motivo. Henriette pergunta para Allen se Noelle ficará bem, porque parece que a ideia de se tornar uma governante afetou ela bastante. O garoto Allen está muito ocupado enchendo a boca de comida e comenta que qualquer um em sua posição perderia o apetite também, por conta da dúvida. Henriette está querendo ajudar Noelle de algum jeito, mas Allen responde que é algo que ela deveria decidir por ela mesma. Mas a grande razão pela qual Noelle não está com apetite é porque ela gosta de comer carne e não frutas e vegetais. Em seguida, Henriette decide ir embora e confia a Percival a tarefa de mostrar o lugar para os convidados. E Percival diz que ela não precisa sair sozinha, mas ela garante a ele que já está na hora de voltar para casa também, então não será um problema para ela. Com isso, ela vai embora. Então Allen pergunta para Percival se tem alguma coisa de errado. Ele responde que o garoto chamado Phil deixou a floresta e até agora não voltou. Em seguida, a garota Henriette está procurando o garotinho Phil nas ruas da cidade, mas ela não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Por outro lado, Allen e seu grupo voltam para o acampamento dos elfos. Ele observa que os elfos são realmente muito despreocupados. Milene está olhando ao redor e diz que eles parecem mais um bando de preguiçosos do que despreocupados. E Percival responde que a palavra trabalhar não combina muito bem com os elfos, porque eles vivem bastante e crescem muito lentamente. A forma como eles vivem o tempo é bem diferente das outras raças, e é por isso que o trabalho duro se torna bem menos vantajoso para eles. Milene pergunta para Percival como é que os elfos conseguem comida se eles são tudo um bando de preguiçoso que não trabalha, e ele simplesmente estende a mão e uma maçã aparece nela. Com isso, todo mundo fica curioso para saber o segredo por trás de seu truque, e ele explica que sempre que eles desejam alguma coisa, a floresta compartilha seus frutos deliciosos com eles, porque os elfos são parte da floresta, e nem Lisa e nem Noelle conseguem entender muito bem esse conceito de magia. O garoto Allen usa seus olhos especiais para descobrir que os elfos e a floresta têm a mesma assinatura de energia, e Percival fica impressionado com ele. E depois de explicar um pouquinho mais sobre a conexão dos elfos e a floresta, Percival pergunta a Noelle o que ela pensa sobre esse lugar. Ela responde que é muito agradável e tranquilo, mas falta alguma coisa. Allen de repente interrompe e pergunta para Percival se ele também pode ficar nessa floresta. O garoto conta para Lisa que já estava planejando achar um lugar tranquilo para viver, e que não pode ter por aí alguma coisa melhor do que isso. Percival responde que para viver aqui, Allen teria que provar que é um deles, e ele nem pode dizer a ele como é que faz isso, porque é a floresta que decide tudo. O garoto conta que realmente está querendo ficar nessa vila, e Percival se desculpa, porque não pode quebrar as regras para ninguém. Noelle então pergunta a ele sobre os meninos demônios, e ele responde que estão apenas cuidando deles por um curto tempo. Ele acredita que quando eles crescerem um pouquinho mais, as crianças irão embora. Allen finalmente encontrou uma brecha nessa regra, e pergunta a Percival se ele também pode ficar aqui na vila por um tempinho, e ele responde falando que seria aceitável. Então Allen pergunta o que é um tempinho curto para eles, e Percival diz que é cerca de 100 anos. E Lisa fica chocada ao escutar isso. De repente, o vento começa a soprar, e Percival acaba recebendo uma mensagem da floresta. Allen fica curioso, e Percival conta que eles têm um visitante, mas é alguém que a floresta não reconhece. Milene pergunta se é alguém suspeito, mas ele diz a ela para não ficar nervosa, porque tem muitas pessoas no Império que podem entrar na floresta por meios legais. Ele então se desculpa com Noelle, afirmando que ele deve interromper o passeio agora, porque precisa receber seu convidado. Noelle diz a ele que não tem nenhum problema, então Percival sai logo em seguida. Allen sugere que eles retornem para a vila, mas Noelle está querendo explorar um pouquinho mais a floresta. No entanto, ele pensa que seria muito ruim se eles encontrassem alguém do Império, e esse alguém entendesse o que eles estavam fazendo. Noelle depois aparece jogando xadrez contra Milene, que tem seu próprio conjunto de regras e estratégias malucas. Enquanto isso, Lisa pergunta para Allen se ele realmente planeja ficar na floresta, e ele responde que está considerando essa ideia de verdade. Isso a deixa com ciúmes, e ela fica resmungando dizendo que é claro que ele quer ficar aqui, afinal de contas, a sua querida Henriette está aqui também. O garoto na mesma hora percebe que ela tá bravinha e com ciúmes, mas ele garante que seu relacionamento com Henriette não é o que ela pensa. Lisa não fica feliz com essa resposta e pede que ele conte os detalhes direitinho. Ele nervoso diz que é difícil de explicar. É como se ele e Henriette estivessem presos e juntos por causa do destino. Isso dá para Lisa ainda mais ideias erradas. Em seguida, aparece Henriette voltando para sua mansão, onde ela encontra a capitã dos cavaleiros esperando por ela. Henriette pergunta o que ela está fazendo aqui, e a capitã conta que eles acabaram recebendo informações de que ela está escondendo um suspeito no caso do assassinato do imperador. A garota Henriette decide tomar cuidado com as palavras e diz que não tem ideia do que a capitã está falando, e pergunta quem alimentou ela com essa ideia maluca. A capitã responde que foi apenas um palpite, porque ela achou um suspeito na cidade há alguns dias, mas ele escapou. Porém, ele não cruzou a fronteira, e não tem nenhuma pista que leve até ele. Ela conta que a única pessoa capaz de fazer isso acontecer é Henriette, e nesse momento, os outros soldados invadem a casa. Eles começam
começam a vasculhar a casa para procurar o suspeito ou qualquer pista. A capitã conta que realmente parece que eles não vão achar nada aqui, mas ela acredita que o suspeito está escondido na floresta dos elfos, e ela sabe muito bem que Henriette vai lá com frequência. A garota fica nervosa ao escutar isso, e ao mesmo tempo, o vice-capitão dos soldados chegou na floresta com o garotinho Phil e planeja iniciar seus planos. Logo, Percival chega lá para receber o convidado, mas ao ver o garoto Phil assustado, ele percebe que aquele homem usou o menino para entrar aqui. O cavaleiro Oswald cospe uma maçã que estava comendo, então se vira para Percival perguntando se ele é o chefe daqui. Percival está reconhecendo seu oponente como um dos cavaleiros do Império, sobre os quais Henriette alertou ele. Ela disse que os cavaleiros do Império receberam direitos e permissões, e podem matar qualquer um sem qualquer motivo ou responsabilidade. Percival se apresenta para Oswald e pede que ele diga os motivos de estar aqui, e Oswald conta que os cavaleiros estão suspeitando que os elfos estejam abrigando um criminoso. Percival conta que não tem ideia do que ele está falando, mas Oswald está muito desconfiado e grita falando que com certeza o culpado está aqui. Ele agarra o colar de Percival quando ele tenta falar com ele, mas de repente os pequenos demônios chegam lá. Os pequenos demônios estão pensando que Oswald é mais um convidado e oferecem algumas frutas a ele, e ele na mesma hora reconhece essa dupla como demônios. Percival tenta protegê-los, mas o cavaleiro empurra para fora do caminho. Dando risada, ele diz que veio até aqui procurar um criminoso, mas acabou achando demônios no lugar disso. Percival implora para que ele não faça nada com os pequenos, mas Oswald estala os dedos e causa uma explosão gigante. A garota Noelle acaba sentindo tudo isso por conta de sua conexão com a floresta, então tira as pedras espirituais que aqueles meninos demônios deram para ela. As pedras estão brilhando, e Noelle está acreditando que os garotinhos podem estar em perigo. Alien pergunta a ela o que aconteceu, e ela diz que uma cena passou por sua mente, e ela viu um cavaleiro do Império atacando os meninos demônios. Ela conta que isso é imperdoável, e corre para ajudá-los. Milene se junta a ela, e Alien é deixado para trás pensando em como ele sempre salvava todo mundo no passado, mas nem todos queriam ser salvos por suas mãos, e isso criou um grande buraco em seu coração. De repente, Lisa tira ele de seus pensamentos, e ele decide sair para ajudar Noelle na floresta. Percival, de algum jeito, conseguiu proteger os pequenos demônios da explosão, utilizando uma barreira, e ele pede para Oswald deixar a floresta, porque esses dois são inocentes, mas ele não se importa, porque nascer como um demônio é o maior pecado deles. Percival diz aos meninos para ficarem para trás. Ele então tenta atacar Oswald com sua barreira, mas ele apenas ri enquanto recua. Nesse momento, ele decide testá-los. Ele estala o dedo e faz a árvore atrás de Percival explodir, fazendo o soldado elfo ser empurrado para frente. Com isso, ele é derrotado. Então Oswald avança para executar os dois demônios que estão aterrorizados, mas de repente, o garotinho Phil fica entre eles para proteger os pequenos demônios. O cavaleiro decide matá-lo primeiro, porém, antes que ele possa balançar sua espada, um martelo atinge a parte de trás de sua cabeça, e ele se vira para ver que Noelle está aqui. Enquanto todos estão chamando ela de rainha, Oswald está pensando que ela talvez seja a grande líder, mas Noelle fica insistindo que ela é apenas uma ferreira. Ela diz ao cavaleiro para ir embora da floresta, e ele decide matar ela também. Ele estala os dedos para explodir uma árvore perto dela, mas Milene percebe seu movimento a tempo e leva Noelle em segurança. Oswald continua estalando os dedos para causar explosões, e Milene, junto com Noelle, só podem correr enquanto reclamam que Alien está demorando bastante. E por outro lado, Percival está preocupado que Noelle possa ficar machucada, então invoca uma espada utilizando magia e ataca Oswald, mas o cavaleiro é muito rápido e ele facilmente desvia de seu ataque. Antes de chutá-lo para longe, ele estava prestes a derrubar Percival, mas então finalmente Alien chega e bloqueia sua espada. Ele reclama, falando que logo quando ele achou um lugar tranquilo para viver, um idiota aparece para infernizar sua paz. Ele joga Oswald para longe e o cavaleiro pede que ele diga quem ele é, e Alien apenas conta que revelar o seu nome levaria mais tempo do que a duração da luta deles. Oswald não consegue aguentar esse insulto e tenta atacá-lo, mas Alien utiliza seus olhos mágicos para ativar seu poder. O cavaleiro decide atacar Noelle e coloca uma corrente invisível entre sua mão e a dela. Ele estala e envia uma chama em sua direção, mas Alien aplica um corte. Oswald fica impressionado porque Alien conseguiu ver através de sua habilidade, mas ele grita falando que a luta ainda não acabou. Ele saca sua espada e corre em sua direção furioso, mas o garoto Alien aparece instantaneamente atrás dele, e antes que ele dê um golpe, ele pergunta ao cavaleiro por que ele estava tentando matar os dois garotinhos, e ele responde falando que não precisa de nenhum motivo para matar demônios, e ataca Alien, que se esquiva e o ataca de volta, terminando a batalha rapidamente. Mais tarde, Lisa cura o pequeno garotinho elfo, e ele vai brincar com as outras crianças demônios, que se tornaram seus amigos agora. Lisa então conta para Alien que ela ficou muito feliz quando ele salvou aqueles jovens demônios. Ela fala sobre como os meninos pequenos sempre nascem sem pecados, não importa a raça em que nascem, e ele agradece a ela por suas palavras gentis. Enquanto Milene está verificando Oswald inconsciente, Noelle está se perguntando o que eles devem fazer agora. Ela acredita que derrotar um soldado do Império é a mesma coisa que declarar guerra a esse país, e Alien fica pensando que Henriette vai dar uma bela de uma bronca neles como se fosse uma velha rabugenta, assim que ficar sabendo disso. E na mesma hora que Henriette chega lá, todo mundo entra em pânico, enquanto tentam explicar a situação para ela. Ela suspira antes de dar um sermão em Alien, assim como ele já estava imaginando. Então diz que vai ser uma chatice lidar com as consequências. Ela também tem boas notícias para
todos, pois as entradas que levam para fora da cidade finalmente foram abertas. Ela diz a todo mundo para voltarem para casa, mas Alien parece estar um pouquinho surpreso com essa notícia. E depois, Percival se despede de Noelle, perguntando se ela tem certeza de que não quer ficar aqui na floresta com o resto de sua família. Ela responde que tem muita coisa que ela não sabe sobre ser uma governante, e diz que se ela continuar viajando com seus amigos, ela vai conhecer melhor o mundo e vai se tornar mais adequada para se tornar uma grande líder. Percival diz que eles sempre estarão esperando por ela, e então Noelle e seus amigos ficam assinando, dizendo adeus para todos, prometendo voltar algum dia. E em seguida, Henriette, que é a reencarnação da deusa, foi presa, já que ela é suspeita de assassinar o imperador por causa de um acordo que ela fez com a capitã. E ela fez esse acordo apenas para garantir a segurança de Alien. Em seguida, Alien carrega todos os itens necessários para a viagem de volta para casa em uma carruagem, e Noelle faz um grande escândalo, já que queria visitar mais lugares e pessoas, e também dar uma olhada nas forjas dos ferreiros. Ela diz que algum dia vai voltar e passar o mês inteiro vendo esse belo lugar novamente. Enquanto isso, Alien percebeu que Lisa parecia um pouco triste, pois não tiveram a chance de se despedir de Henriette, e Alien concorda com isso, dizendo que saíram da casa dela com tanta pressa que nem tiveram tempo de vê-la. Lisa queria agradecê-la por tudo, mas o garoto manda ela ficar tranquila, dizendo que Henriette não é muito boa quando se trata de despedidas, e de qualquer jeito, ele deu a ideia deles começarem a viagem agora. E quando todos estavam prestes a embarcar na carruagem, alguém pediu que eles parassem. Eles se viram e se deparam com um garoto ruivo, que nunca viram antes, e ele pede ajuda para salvar a sua irmã mais velha, a princesa Lisa. Então olha para Alien e diz que estavam prestes a deixar o Império e já vão se meter em mais problemas. E Noelle pede que ele pelo menos ouça o garoto pelo menos um pouquinho, pois talvez seja possível resolver o problema dele rapidinho. Milene também pensa o mesmo, e Alien não tem escolha, a não ser escutar o que esse garoto ruivinho tá querendo dizer, e se apresenta como Curtis, e ele conta que é simplesmente o irmão mais novo de Henriette, deixando todo mundo chocado. Logo depois, eles vão para uma taverna, onde Alien pede para Curtis que explique o que quis dizer com salvar a sua irmã Henriette. Ele revela que a sua irmã mais velha foi pega pelos Cavaleiros do Lobo Negro, sendo acusada de assassinar o Imperador, e agora ela está sendo levada para a capital para que a sua punição seja decidida, e muito provavelmente será executada. Ninguém acredita nessa notícia, e todos dizem que Henriette jamais faria algo assim. Curtis concorda, falando que a acusação deve ser falsa. Noelle conta que eles vão provar a inocência de Henriette agora mesmo, mas Curtis acredita que isso não será possível. Mesmo que encontrem provas, elas serão ignoradas. Então o grupo pede que ele explique melhor, e o garoto ruivo conta que Henriette é odiada por uma facção de nobres e vários membros da realeza, porque ela é simplesmente brilhante demais e todos têm inveja dela. Além disso, Henriette é tão destemida que criticou e zombou das atitudes erradas do Império, sem se preocupar com nada. Alien concorda que isso é loucura, falando que Henriette com certeza deve ter feito muitos inimigos por causa disso. Curtis pensa que o que está acontecendo agora deve ser um plano de um de seus inimigos, mas ele sabe que é fraco e burro demais para ajudá-la. Alien pergunta se eles não têm nenhum parente ou amigo que possa ajudá-los, e Curtis responde que ele e a sua irmã também estão isolados em meio à família, o que de repente faz a princesa Lisa se lembrar de que Henriette contou para ela que ela era filha única, e que seus pais haviam falecido há muito tempo. Claro que depois de lembrar disso, ela fica desconfiada desse moleque ruivo, mas prefere não dizer nada ainda. Enquanto isso, Alien pede a Curtis um tempo para pensar, pois o seu pedido é muito difícil de cumprir, e ele não pode fazer nada, e diz que só quer salvar a sua irmã mais velha, a quem ele ama mais do que tudo no mundo. E mais tarde, nosso garoto tá sentado sozinho, pensativo sobre a situação, quando Liz e as outras garotas se aproximam dele para falar sobre tudo isso, e o próprio Alien já tá desconfiando desse garoto, que apareceu com um pedido muito complicado justamente quando eles estavam prestes a deixar a cidade. Ele também sabe que Henriette não tem irmão mais novo, e Noelle só se lembra disso depois que ele falou. Ela também conta que elas nunca viram esse garoto ruivo antes, então é estranho que ele saiba que elas são amigas de Henriette. No entanto, Alien já confirmou que é verdade que Henriette foi presa pelos Cavaleiros do Lobo Negro. Ele utilizou seus olhos divinos para verificar como ela estava, e descobriu que ela está sendo levada para a capital em uma carruagem. As garotas agora estão confusas sobre esse tal de Curtis, e se ele realmente é irmão de Henriette. Alien conta que a melhor coisa a se fazer agora é chegar na resposta dessa questão e resolvê-la rapidamente. Lisa está com medo de que isso tudo possa ser uma grande armadilha, mas Alien diz que vai dar um jeito, e enquanto isso, Henriette está sendo transportada com as mãos e os pés algemados. Ela pergunta à capitã se ela não poderia fazer a sua viagem um pouquinho mais confortável, e ela responde que esse é o jeito padrão que eles tratam assassinos. Henriette diz que ela não pode escapar de qualquer maneira, e a capitã diz que sempre vai ficar desconfiada quando se trata dela. A capitã até diz que se ela escapar, outra pessoa vai ser executada no lugar dela. Henriette desiste e se deita, perguntando à capitã se ela realmente cumpriu sua promessa, e ela responde que sim, com certeza. Ela diz que agora que Henriette foi presa como assassina do Imperador, Alien e suas amigas não importam mais.
Henriette, no entanto, não confia 100% nessa mulher e conta que se alguma coisa acontecer com seus amigos, ela vai matar todos os responsáveis de qualquer jeito possível. Enquanto isso, Curtis está esperando por Alien e suas amigas com um cavaleiro fortão bem ao lado dele e uma elegante carruagem. Assim que Alien chega, ele pergunta sobre o cavaleiro parado aí do lado e Curtis responde que ele é seu guarda e condutor de cavalos. Ele garante que esse cavaleiro aqui é alguém que eles podem confiar, mas as garotas não acreditam e pedem que Alien proteja elas caso alguma coisa aconteça. Elas entram na carruagem elegante e partem para a capital, mas Noelle e a princesa Lisa não conseguem parar de ser cautelosas e desconfiadas. Curtis percebe isso e pergunta se tem alguma coisa de errado, e elas ficam envergonhadas e sem jeito. Então começam a falar sobre como a carruagem é muito bonita, e Alien, já estando muito cansado de esconder suas dúvidas, pergunta logo assim de cara se Curtis é realmente o irmão mais novo de Henriette ou se eles vão cair na porrada aqui e agora. Ele também exige uma resposta curta, e Curtis finge estar magoado e triste, ao dizer que é natural que eles fiquem desconfiados. Ele então revela que pertence a uma família secundária e que Henriette é na verdade sua prima. Ele fala que Henriette sempre agia como se fosse a irmã mais velha dele, e o quanto adorava ela. Curtis diz que era um simples garoto fraco e sem talento, por isso todos o ignoravam, e Henriette era a única que era gentil com ele. Ele se lembra de como foi deixado sozinho e ignorado em uma festa. Foi quando ela apareceu para apoiá-lo, fazendo amizade. Eles se tornaram amigos próximos desde então, mas seus pais odiavam Henriette e afastaram ele dela. Curtis conta que observou Henriette à distância durante toda a sua vida e que por coincidência viu Alien e seu grupo se encontrando com sua irmã. Através disso, ele descobriu que eram amigos dela, e Curtis diz que só conseguiu assistir sem poder fazer nada, enquanto os Cavaleiros do Lobo Negro levavam Henriette embora. Ele chama ele mesmo de um grande covarde. Suas palavras deixam todos emocionados, e Lisa conta que ele não é um covarde por pedir ajuda a eles. Noelle também se desculpa por ter duvidado tanto dele, mas Alien e Milene não dizem nada. Curtis então pergunta para Alien sobre seu relacionamento com Henriette, e ele responde que eles são apenas velhos amigos. Curtis então diz que eles parecem se dar muito bem, e Lisa concorda, dizendo que os dois parecem vibrar na mesma frequência, como se eles se conhecessem há várias décadas. Lisa então pergunta se eles são casados, e fica chocado ao escutar Alien dizendo a ela para não dizer idiotices só porque tá com ciúmes. Mas ela começa a provocá-lo ainda mais, e vendo as brincadeiras deles, Curtis apenas dá risada, dizendo que não sabia que a sua irmã tinha amigos tão legais. Por outro lado, os cavaleiros estão tendo um momento de descanso durante a noite, e Henriette manda a capitã fazer uma pausa, prometendo que vai ficar aqui quando ela voltar. A capitã responde que as suas ordens são para não desviar o olhar do assassino nem por um segundo, e Henriette diz para ela se esforçar ao máximo, já que é assim. Em seguida, ela pergunta à capitã o que aconteceu com Oswald, o homem que atacou a floresta dos elfos, e ela responde que ele foi perdoado por sua atitude idiota, porque eles tiveram sucesso na sua missão principal. Henriette não fica feliz em escutar isso, e diz que o Império está cheio de gente medíocre, como aqueles que incriminaram ela pelo assassinato do Imperador. A capitã responde que é culpa dela por ter feito vários inimigos. Henriette já não se importa mais com nada, porque Alien está seguro graças a ela. E enquanto isso, o grupo do protagonista é forçado a interromper sua viagem, porque os portões de saída da cidade em que eles estão foram bloqueados. Curtis então conta que a culpa é toda dele, pois deu a ideia de parar na cidade para reabastecer os suprimentos. Todos tentam convencê-lo de que a culpa não é dele, e começam a se perguntar por que a cidade foi bloqueada assim tão de repente. Eles se perguntam se os portões estão trancados porque os cavaleiros estão procurando por eles, mas em vez de ficar apenas pensando sem parar, Alien acredita que eles devem tentar conseguir informações primeiro. Ele decide ir primeiro até a guilda dos aventureiros, mas Curtis fala para Milene e Noelle ficarem para trás, pois elas são de raças muito diferentes e podem acabar chamando muita atenção. Elas ficam meio chateadas e Curtis se oferece para levá-las até um local seguro, o que não deixa elas muito contentes. Lisa fica vermelhinha quando percebe que vai ficar sozinha com Alien. Ela está muito animada e até se perde um pouquinho em pensamentos por causa disso. E finalmente, eles chegam na guilda dos aventureiros e percebem que o clima está muito tenso. Lisa se pergunta se eles deveriam voltar mais tarde, mas Alien fala que tá de boa e dá para seguir em frente. Ela então diz que está tudo bem, e ao mesmo tempo, Curtis está entregando a chave do quarto para Noelle, e ela pergunta se ficar em uma pousada é realmente seguro, pois os Cavaleiros do Lobo Negro podem encontrá-los facilmente aqui. Ele garante que essa pousada é realmente segura e confiável, e que mesmo se os Cavaleiros do Lobo Negro encontrarem elas aqui, o seu cavaleiro é forte o bastante para defendê-las. E Milene tá sentindo uma energia familiar vinda desse homem de armadura e se aproxima para perguntar se eles já se conheceram. Ele balança a cabeça um pouquinho nervoso, falando que não, garota, tá maluca, nunca te vi na vida. Mas então ela começa a bater em sua armadura. Noelle chega perto, pedindo a Milene que não incomode o cavaleiro, mas também acha que ele deveria tirar o capacete e ficar mais à vontade enquanto estiver aqui dentro. Mas então Curtis entra no meio e interrompe, explicando que o cavaleiro é um pouco tímido e não mostra o rosto para estranhos. E isso só deixou Noelle um pouquinho mais desconfiada e com o pé atrás. E de volta à guilda, Alien não conseguiu encontrar uma saída da cidade, mas Lisa descobriu que os Cavaleiros do Lobo Negro estão procurando por um grupo de 6 pessoas que vieram da cidade da fronteira. O garoto Alien tem certeza de que os Cavaleiros estão procurando por eles, e eles decidem voltar para seus amigos. Mas então
Nesse momento, a porta da guilda se abre de repente e um dos cavaleiros do Lobo Negro entra. Ele pede a todos que permaneçam em seus lugares, e algumas pessoas não ficam contentes com essa invasão na guilda dos aventureiros, e o cavaleiro avisa que se desafiarem ele vai matar todos, sem nem dar chance de se explicar. E vendo que ninguém tem coragem de bater de frente, ele explica que estão procurando por um grupo de 6 pessoas que vieram da cidade da fronteira. O soldado conta que não tem informações sobre suas raças ou aparência. A descrição só diz que eles são rebeldes, tentando mergulhar o Império no inferno. Os aventureiros respondem que não tem nenhum motivo para ajudar o Império ou os rebeldes, e o cavaleiro então joga um pacote contendo moedas de ouro sobre a mesa. Ele afirma que qualquer pessoa com informações confiáveis será recompensada com 100 moedas de ouro, não importa o tamanho e a importância da informação. Os aventureiros não estão dispostos a perder essa chance de ouro, e começam a dedurar Alien e Lisa, que são os estranhos procurando por uma saída da cidade. No entanto, quando apontam para os dois, eles já tinham metido o pé, e o soldado correu para fora, avistando eles em fuga. Ele começou a persegui-los, gritando para que eles parassem agora. Lisa está querendo obedecer às leis do Império e enfrentar o soldado numa conversa, mas então Alien fala que isso é uma grande burrice, e que é muito mais fácil só fingir que o cavaleiro não estava falando com eles. De repente, ele pega a princesa nos braços e pula para longe, obrigando o cavaleiro a parar, quando esbarra em uma criança que começa a chorar. O soldado então começa a curar o garoto, dando a Alien e a princesa Lisa a chance de escapar em segurança. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer a continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.